Boa tarde a todos. Agradecer o convite e também a iniciativa da associação e da secretaria. É um prazer estar aqui, primeira vez em Cuiabá. E eu acho que eu tive oportunidade no curto tempo de ver muito calor e muita chuva também, então isso é bom. Fiquei positivamente impressionado com a cidade, achei a cidade bem bonita, bem estruturada, cuidada. Então é um prazer estar aqui, também é um prazer estar falando com vocês que são colegas em governos subnacionais, mas bem próximo da minha carreira lá e da área que a gente atua. Da mesma forma, vocês já tiveram algumas aulas aqui, algumas apresentações aqui de colegas nossos também que a gente tem trabalhado junto, a Gabriela Lota, acho que já veio, Marisaura, semana passada, e inclusive a Marisaura é co-organizadora comigo desse livro que vocês receberam. Foi um livro que a gente organizou de 2016 e 2017 e lançou ano passado, e essa já é a segunda edição e já está acabando também. Então, vai ser a última turma minha que vai ganhar, assim, o resto vai ter que ser sorteio porque está sobrando mais nada do livro. A gente ainda continua inovando um pouco na capacidade de ler, né? Porque a gente adora livro ainda, né? Eu mesmo sou assim. Então, o plano do dia hoje é um pouquinho audacioso. Eu costumo pecar sempre pelo excesso, né? Até por um desconhecimento sobre a familiaridade e o conhecimento de vocês em relação ao tema. Então eu sempre faço apresentações bem grandes, né? No decorrer no caso do seminário, aqui a gente vai ter até às 6, é isso? Então a gente tem bastante tempo. E aí a gente vai vendo o que a gente consegue desenvolver mais e determinadas coisas eu posso passar, mas de qualquer forma a apresentação vai ficar disponível para vocês. E o livro também acaba sendo uma boa referência de toda essa discussão. Atualmente eu estou organizando um segundo livro, mas não é um livro, esse livro ele teve uma preocupação de ser o que a gente chama de position, não paper, né, mas position, um livro de posicionamento do tema. Porque praticamente não tem nada escrito sobre inovação no setor público, não tinha. Então a gente se esforçou em organizar um livro para contextualizar. Isso, hoje em dia, pode parecer simples, mas há 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar mais intensamente nessa temática, tinha muita gente que trabalhava, às vezes, 30 anos com inovação tecnológica, etc., e nunca tinha ouvido falar de inovação em governo, né? Inovar para dentro do governo. Então esse livro ele teve essa função de dar esse panorama, o capítulo 1 principalmente, que é um capítulo que faz essa discussão e que a gente vai abordar parte dela aqui hoje, né, e quem tiver interesse pode aprofundar. E esse livro novo que eu estou organizando, ele tem outro enfoque. Ele tem um enfoque em casos, em métodos. Né? Então vão ser 23 artigos, mais ou menos uns 20 sobre casos de aplicação de métodos inovadores na melhoria de políticas públicas, de diversas áreas e de diversos níveis de governo, município, estado e governo federal também. Então, um livro um pouco mais aplicado, que provavelmente, eu ainda estou recebendo as últimas versões, provavelmente devo lançar no começo do ano que vem. E aí eu vou mandar alguns exemplares aqui, aí vai ter que ser sorteado para você. Então, a ideia é fazer uma rápida apresentação, a gente discutir um pouco o conceito de inovação, estado de inovação, tipos, barreiras e indutores, e aí provavelmente depois do intervalo, que acho que é 3h30 mais ou menos, né? A gente... 4, vamos até? Eu queria que fosse um pouco antes, porque isso... É porque o coffee break já está marcado para as 4. Não, então não tem problema, a gente pode começar o exercício antes. Eu falo muito, então eu tenho que me controlar na organização, então, porque senão eu fico 3 horas falando. Então por isso que então eu quero dar uma paradinha para que vocês tenham um tempo de discussão. Eu vou trazer alguns cases de inovação do governo federal, mas que serve... A Rita tinha me pedido para que tentasse trazer esse debate para a área de planejamento, gestão e orçamento, etc. Então eu trouxe alguns cases que vocês vão escolher e vão fazer atividades, um debate em grupo e depois a gente vai ampliar, que estão minimamente relacionados com essa área voltada para o ciclo de gestão, ou seja, inovação no ciclo de gestão. Né? E aí depois desse debate, eu apresento algumas tendências de inovação, minimamente o tema de Design Thinking, não vou aprofundar nisso, porque é todo uma disciplina à parte, então é só mais para vocês terem ideia do que a gente está discutindo. E por fim, fazer um fecho com o que seria um processo de estágios, um processo de construção de uma inovação,
e como se desenvolve ou constrói cultura nas organizações pró-inovação. Então, tem muito tema, tem muita coisa, muita discussão, então vocês vão estar sempre sendo incentivados a participar e fiquem à vontade para levantar a mão ou comentar, porque acho que a ideia é essa. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então vamos lá. Como é que a gente começa? A gente diz que eu vou falar rapidamente, depois eu vou passar para que vocês se apresentem em menos de um minuto, porque vocês são muitos, mas dizendo o nome, a familiaridade com o tema, nome ou instituição, né? A familiaridade com o tema da inovação e o que é inovação para você. Então já podem começar a pensar aí, o que é inovação para você em uma palavra ou em uma frase. Não precisa fazer um texto. Inovação para mim é X, inovação para mim é fazendo isso. É só isso que precisa, só para a gente ter uma ideia do nível de conhecimento de vocês e também para a gente avançar um pouco na complexificação desse conceito que ainda precisa ser melhor aprofundado, sobretudo na administração pública, mas que é bastante amplo. Então, eu já fui apresentado, meu nome é Pedro, minha familiaridade com o tema, particularmente, tem sido cada vez mais. Eu fui diretor da Escola Nacional de Administração Pública por 2 anos, e diretor de pesquisa. E nesse período, o Prêmio Nacional de Inovação, que existe há 22 anos, estava a cargo da nossa diretoria. Então, eu acabei atuando bastante com inovação como diretor e também como organizador de pesquisas relacionadas. Em 2015 eu saí da ENAP e fui para o Ministério do Planejamento, assumi uma diretoria que hoje se chama Inova. E lá a gente começou a construir, em 2015, um programa chamado InovaGov, que existe até hoje, que constituiu a rede de inovação do governo federal. E esse livro é muito fruto desse esforço, dessa rede, né? E aí, depois de 2015, em 2016 eu fui para o IPEA, e lá eu coordeno um projeto de inovação e modernização na gestão, e a gente tem vários produtos, e tanto esse livro quanto o outro, e outros artigos nessa linha, além de capacitação. Então, assim, eu estou muito envolvido no tema. Tá? Negativo aqui de perceber a visão de vocês é que vocês estão todos certos, né? E o negativo é a dificuldade de a gente conseguir condensar toda essa visão diversificada de um conceito que a gente chama na literatura de administração pública de conceito mágico, né? E muito da fala de vocês, da interpretação de vocês sobre inovação, envolve tantos resultados que a inovação tende a gerar, muitas barreiras, e quando vocês falam que vocês detectam inovação e na mesma hora posicionam já barreiras, isso mostra a angústia nossa como burocrata e a nossa vontade de inovar, ao mesmo tempo lidar com essas barreiras, e acaba as barreiras virando até influenciando sua capacidade de conceituar a inovação, de entendê-la, né, dada a sua relação muito próxima, né? E como é um conceito mágico, assim como accountability, governança, hoje governança, transparência, participação, ela tem uma carga de valor muito alta, né? A gente sempre fala inovação vê algo positivo. Vocês vão perceber quando vocês saírem daqui, que vocês vão olhar para a propaganda nos próximos dias, vão ver o tanto que propaganda fala de inovação, né? Essa semana eu tive uma experiência, semana do professor, eu tive uma experiência maravilhosa de dar aula sobre inovação. Não é bem uma aula, mas tem um projeto na escola das minhas filhas chamada Um Leitor na Família. Aí eu fui levar o livro para as crianças e fazer algumas atividades de inovação, lógico, sem discutir o livro, senão eles iam dormir, mas foi uma experiência maravilhosa, que eu nunca tinha dado aula para criança e foi super interessante. E o mais legal é que na hora que eu estava dirigindo para a escola, passou a propaganda da escola, que é a Marista João Paulo II lá em Brasília. E a propaganda que era sobre inovação na educação. Então a inovação está cada vez mais no nosso dia a dia, e sobretudo porque ela tem essa carga de valor muito grande, né? Mas se tem carga de valor, ela precisa ser entendida também, porque nem tudo que é inovador é positivo. Tem consequências, a gente vai ver hoje, consequências negativas da inovação. E mais do que isso, o nosso esforço é entender como se constrói processos de inovação para a gente superar o que a gente chama de muito espuma e pouco chope na inovação. Tem muito discurso e pouco conhecimento prático de como se constrói processos inovadores, né? E a inovação, ela vai permear diversas questões, e vocês ponderaram muitas aqui, muito interessante, porque isso varia muito de acordo com a formação das pessoas, mas quando eu comecei a dar curso de inovação, uns 3 anos atrás,
50% das turmas diziam que inovação era tecnologia, né? Era alto valor agregado, né? Então as pessoas associavam inovação ao smartphone que está na mão delas, à medicina ou à computação e etc, né? E na verdade, a inovação tem conceitos mais minimalistas, porque a inovação está relacionada, e a gente vai juntar um pouco as peças e as visões de vocês, que vai perpassar as mensagens que eu vou trazer aqui na discussão de hoje, né? Mas a inovação, ela pressupõe coisas até bem mais simples, né? Que em determinado momento da história foram percebidas como inovadoras, né? Então o martelo, no momento da história, foi fundamental para facilitar a vida das pessoas, não é isso? Para gerar qualidade na vida das pessoas. Agora, a inovação não necessariamente precisa ser... É uma ideia? É uma ideia. Vem de uma ideia nova, mas não necessariamente ela precisa ser 100% nova. E a grande maioria das inovações são adotadas ou transformadas, e não simplesmente geradas, tá? E praticamente todas elas, né? Normalmente, logicamente que quando as pessoas falam da sua inovação da organização, ela tem que dizer, não, a gente inventou isso aqui. Não, você não inventou isso aqui. Você pegou alguma experiência de algum lugar, algum sistema, alguma coisa e adaptou. Isso não quer dizer que isso é menos importante, que a inovação adotada é menos importante do que a gerada originalmente. Não é. Porque o mais importante é o valor que ela gera, o resultado que ela vai gerar, né? Então, a ideia não precisa ser nova, mas ela precisa ser entendida como nova e percebida como nova, seja por quem está implementando uma política pública ou quem está sendo atendido por essa política pública ou essa política de gestão, né? Isso já é um conceito bem antigo do Rogers, na década de 60, que ele foi analisar difusão de inovação em municípios e estados norte-americanos. Por que os estados replicavam práticas bem-sucedidas nas outras, né? Então ele vai entender, e ele vai procurar entender, ele cria uma certa curva de inovação, onde naturalmente aquelas instituições, ou estados, ou governos mais preparados, tendem a ser os primeiros, que eles chamam de os early adopters, né? Os adotantes iniciais, esses que têm mais capacidade conseguem aderir primeiro, né? E aí depois você tem um boom de adoção de uma determinada inovação, e ela passa a perder não a sua validade, mas a sua percepção como inovação. Então, o e-mail, em determinado momento, quando chega, e-mail como instrumento de trabalho, quem está mais preparado adota o e-mail, e esses são os primeiros. Hoje, se eu falar para vocês que e-mail é uma inovação, não é inovação mais, porque ele perde a sua percepção de novidade, né? Então, é natural, logicamente, que isso é difícil de mensurar e vai variar, né? Mas, por exemplo, tem um caso que eu gosto de utilizar, e a gente vai discutir um pouco, que é uma referência no Brasil, que é de política pública, que é o orçamento participativo, né? E a participação social no Brasil em políticas públicas, na administração pública, é uma referência internacional, né? E aí um dia desses eu estava pesquisando para preparar uma aula, o OPS, que eu acho que eu vou trazer uma imagem daqui, do Observatório da OCDE, da Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento Econômico, que é um observatório de Public Sector Innovation. Aí eu estou olhando lá, tinha uma matéria de capa do observatório falando de uma experiência de orçamento participativo num município pequenininho lá da Holanda. Aí eu entrei, fiquei curioso, o programa é super inovador para a Holanda, era entregar para a sociedade 4 milhões de euros, para que a sociedade, a comunidade desse pequeno município, decidisse para onde iam os recursos desses 4 milhões de euros. Gente, isso seria reconhecido como inovação no Brasil hoje? Não. Porto Alegre fez isso há 30 anos atrás e vários municípios fizeram, né? Mas na realidade da Holanda foi percebida como tal, né? Então isso vai variar muito de acordo com a percepção. Quando a gente olha, só para reforçar esse argumento, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê o quê? 4 talentosos jovens, não é isso? O que o inglês vê nessa imagem? 4 jovens talentosos, né? Que estão atravessando a rua. Nada mais, não é? Agora, quando a gente olha para essa imagem aqui em Brasília e vê todo mundo parando quando o cara ultrapassa a faixa, o que a gente vê? A gente vê que Brasília conseguiu implementar uma inovação há 20 anos atrás, quando lá todo mundo respeita a faixa de pedestre. E por que é inovação? Porque o brasileiro, em geral, percebe isso como algo diferente.
Porque se no Rio de Janeiro você fizer o que esse rapaz faz, né, botar a mãozinha assim e passar, morre na hora, né? Inclusive, quando minha família vai me visitar em Brasília, eu falo, ó, eu vou emprestar o carro, eu falo, ó, vai ter uns malucos que vão ficar acenando assim, é para parar. Porque isso é uma lei, na verdade é uma lei nacional, desde 97, mas as pessoas nem têm conhecimento dessa lei. Então é percebida como inovadora na realidade brasileira. Então, nesse esforço de tentar simplificar o conceito complexo, ambíguo e diverso de inovação, o Fórum da FGV, que é um grupo de especialistas no assunto, colocou numa fórmula o que é inovação. Então, vocês mencionaram criatividade, ideia, novidade, etc. Perfeito. A inovação nasce desse processo. Mas é um processo, e vocês também comentaram, de implementação, de execução da ideia. Um dia desse, depois que eu saí da INAP, me fizeram um trabalho lá para reformular o prêmio de inovação, e aí uma das propostas era premiar ideias. E aí eu bati de frente e falei, gente, olha só, você não pode criar um prêmio que tenha a inovação como algo equivocado, porque a inovação não é ideia. Tanto que esse próximo livro que eu estou organizando chama Inovações e Políticas Públicas, superando o mito da ideia. A gente tem que superar o mito de que uma boa ideia é suficiente, ainda mais na administração pública. A gente é cheio de ideia, passa às vezes o fim de semana pensando numa ideia genial para melhorar. Quando chega na secretaria, esbarra com o secretário e fala, secretário, eu tive uma ideia genial. Ele fala assim, me manda um e-mail. Ele acabou com a sua ideia. Né? Pô, eu pensei, passei meu fim de semana pensando na ideia, o cara pede para escrever uma ideia no e-mail, acabou, matou a ideia. Né? Então é muito mais do que isso. O nosso esforço é de construir capacidade para implementar ideias. E boa parte dessas ideias acabam se perdendo na administração pública, mas também no setor privado. Existe a gente vai ver um vídeo daqui a pouco, que discute um pouco isso, essa visão estigmatizada do setor público, uma visão idealizada, perfeita do setor privado. O setor privado também tem várias ideias, e para essas ideias gerarem uma inovação, elas precisam ser implementadas. Né? E uma organização que normalmente faz esse processo chama startup. Se ouviram falar, alguns de vocês devem trabalhar com startup. O que é startup? Startup é uma pré-empresa com uma boa ideia, com alto potencial tecnológico, né, de virar um bom negócio. Então o Facebook foi uma startup, o Uber foi uma startup, o WhatsApp, etc. Todas essas grandes empresas, de tecnologia principalmente, Google, iniciaram a partir de uma boa ideia. Né? Agora, você sabe qual é a taxa de fracasso de uma startup no Vale do Silício, que é o locus de inovação do mundo? Então a gente está falando do local onde tem as mentes onde você tem mentes e recursos mais próprios para essa ideia virar inovação. E quando eu falo mentes, é porque normalmente essas pessoas se chamam mentes, assim. Uma vez, quando eu estava lá no planejamento, eu ia muito a São Paulo para discutir com esse pessoal aí, esse programa, pessoal de inovação, e aí, uma vez a gente estava organizando lá o Startup Gov, que a gente organizou, agora vai ser a 4ª semana de inovação, agora fim de novembro. E a gente organizou a primeira, e junto com a semana de inovação, a gente fez 2 dias de Startup Gov, que era o seguinte, trazer pessoas das startups para pensar soluções na educação e no orçamento, à época que eram as 2 prioridades governamentais. Né? E aí eu lembro que eu estava em São Paulo, aí eu encontrei um desses líderes, que os termos que usava eram líderes, aí eu encontrei um líder desse, aí fui conversar com ele, falei, queria muito que você participasse, tal, fosse lá a Brasília e indicasse outros líderes. Aí ele virou para mim e falou assim, desculpa, mas a gente não usa mais esse termo. O líder estava achando que eu estava atualizado. Eu falei, não, qual o termo que eu usei? Mentes diferenciadas. Aí eu falei, pode ter que ser arrogante assim, que precisa de ser um pré-requisito para ser milionário um dia, porque mentes brilhantes ou diferenciadas, não, diferenciadas. Eu falei, não, tá, chama essas mentes diferenciadas. E aí mandamos 30 mentes diferenciadas para Brasília, e uma dessas mentes era o consultor que estava organizando o desenho de Startup Gov, e a gente brigava assim, no bom sentido muito, porque ele queria só grupos de mentes diferenciadas. Aí eu falava assim, deixa eu te explicar um negócio, orçamento, às vezes você pode saber de sistemas, mas orçamento é bem específico, precisa pelo menos de uns 2 servidores aqui. Aí ele dizia assim, vocês burocratas vão acabar com a nossa capacidade criativa. Você sabe qual é a taxa de fracasso de uma startup? 90%. Embora tenha dificuldade de mensurar isso, mas é muito alto.
Então, a gente está falando do lugar mais inovador do mundo, com as melhores mentes e com os melhores recursos, e mesmo assim 90% falha. Então, inovar no setor público é ainda mais difícil, né? Porque a gente nem sempre tem as melhores mentes e, principalmente, a gente tem barreiras e dificuldades e limitadores que a gente vai discutir um pouco mais tarde. Agora, quando a gente fala em resultado de inovação, o que é resultado de inovação para uma startup, para uma empresa privada? Lucro, participação no mercado e competitividade. Não é isso? Se ela não tiver um desses três, ela não sobrevive. A gente no setor público tem essa vantagem, pelo menos. A gente pode não ter nenhum desses e a gente continua sobrevivendo, né? Porque dificilmente, se bem que tem órgãos que são extintos, alguns deles, mas a grande maioria das vezes se mantém, né? A gente não tem essa necessidade de sobrevivência na maioria das vezes. E no setor público, quais são os resultados que a inovação precisa apresentar para ser considerada como tal? Lucro. Também. Não tem empresa estatal? Empresa gera lucro. Tem empresa que gera lucro, participação no mercado, etc. Mas se resume a isso? Economicidade. O pessoal do orçamento é muito engraçado, né? Porque a gente fala, no passado esse semestre passado eu dei um curso para lideranças de orçamento, lá no governo federal, e lideranças de gestão de pessoas, né? Aí eu perguntava os resultados, era assim, economicidade, eficiência no de orçamento. Aí no dia seguinte eu ia para a aula de recursos humanos, satisfação com o trabalho, engajamento. O que mais de resultado? Impacto social. Vocês falaram bastante isso, melhorias, né? Melhores serviços, transparência, accountability, legitimidade, confiança no Estado. Então, assim, a inovação no setor público ela é mais ampla, porque o setor público atende outras dimensões para além do lucro. E também mais difícil de você mensurar e alcançar. Por exemplo, confiança não pressupõe só, confiança no Estado, no setor público não pressupõe só a nossa ação, né? Pressupõe outros fatores, né? Mas é justamente essa junção e é ter a ideia do grande desafio. A gente costuma brincar que a ideia é uma pessoa física, a inovação é uma pessoa jurídica. Ela precisa de mais gente e de mais processo de implementação. E o grande obstáculo e a grande luta é justamente construir capacidade de ação para gerar resultado. Está claro esse conceito minimalista? Então, se atende a isso, pode ser considerado inovação, a despeito da sua carga subjetiva, né? Porque ela pressupõe uma percepção. Mencionar aqui transformação e etc. Tem uma forma, tem várias formas de enquadramento, de tipologia de inovação, que é a chamada incremental disruptiva. Colegas comentaram aqui, não, é fazer muito, fazer sempre e constantemente, melhorar sempre. Isso é o que, pessoal? Isso é uma inovação, uma mudança disruptiva ou incremental? Incremental, né? Ou seja, mudanças marginais. Vocês que trabalham com orçamento, trabalham à base de ajustes incrementais no orçamento. Ano que vem, a gente vai gastar o orçamento desse ano mais a inflação, né? Porque vai aumentar a arrecadação, normalmente de acordo com a inflação, e etc. Né? E o que seria uma inovação disruptiva? Que ela quebra paradigma, que foi também mencionado aqui. Ela altera o comportamento. Ela muda com a forma de fazer. Então, você não faz mais em função das práticas anteriores com pequenas mudanças. Você faz de forma totalmente diferente. Né? Então, existem inovações desse... E qual é melhor e qual é pior? Depende de quê? Depende do valor que ela gera, né, pessoal? Do resultado que ela gera. Às vezes, uma pequena mudança incremental pode salvar milhares de vidas. Enquanto com uma disruptiva, melhora um tratamento, uma coisa menos importante, do ponto de vista de saúde, de educação e etc. Né? Então isso não há uma valoração do que é melhor ou pior, mas sim a importância dela para o seu valor. Tá? Então o valor que ela gera, isso que vai mensurar se a inovação é mais importante ou menos importante, mesmo ela sendo incremental ou disruptiva. No setor público, vocês acham que a gente faz mais inovação incremental ou disruptiva? Incremental. Por quê? Porque é da característica do setor público, a gente fazer coisas de acordo com a lei. A gente não pode inventar demais porque a gente sai muito das regras. Né?
Mas isso não quer dizer que é menos importante. E o valor que ela gera é o grau de escala que a inovação pode alcançar. Então, às vezes, uma coisa simples, um processo de digitalização, uma inovação de digitalização de processos, que é uma coisa hoje que a gente entende como simples, ela gera melhorias, redução de custo de papel, agilidade no trâmite dos processos, economicidade, você para de comprar papel, para de precisar das pessoas ficarem carregando, levando o processo de um lado para o outro, etc. Uma coisa relativamente simples, mas ela tem uma capacidade de ser difundida muito grande. Eu não sei se vocês aqui já estão com processos eletrônicos. Não sei, sistema eletrônico. Eu acho que é um dos casos, eu não sei se é um dos casos que eu fiz. Então, é uma inovação relativamente simples, que é a digitalização de processos, mas ela vai gerar uma melhoria para vários órgãos, ela pode ser difundida em vários órgãos, né? Então é um valor muito grande. Isso, ela tem escala, a gente vai discutir isso depois no final. Outro elemento importante que foi rapidamente pensado aqui, talvez dentro de uma perspectiva um pouco mais negativa, mas que é fundamental para entender inovação, é tentativa e erro. Ninguém tem solução pronta, é um processo de construção. Normalmente eu faço uma atividade quando a gente dá curso de Design Thinking, eu não sei se vocês fizeram prototipagem, né? Quem fez o curso de Design Thinking. E tem um desafio muito interessante chamado Desafio do Marshmallow. Foi esse desafio que eu fiz com as minhas filhas na escola, né? Você tem uns materiais, espaguete, barbante, durex e um marshmallow, você tem que montar a maior estrutura, né? E a ideia é mostrar isso, você tem 18 minutos para fazer, então uma correria danada, você pode quebrar tudo, você não pode comer o marshmallow e nem destruir o marshmallow. E por que a maioria falha? Porque as pessoas deixam para botar o marshmallow nos segundos finais. Eles só testam o produto no final, né? E a ideia de inovação pressupõe você tentar errar e aprender, errar e aprender. Infelizmente no setor público a gente faz gestão do conhecimento, a pessoa faz gestão do conhecimento, é a moda também, né? Mas a pessoa faz gestão do conhecimento de quê? Daquilo que deu certo, né? Deu certo a iniciativa, o secretário vira e fala assim, aí, escreve um artigo, vamos publicar. Concorre ao prêmio tal. Demorou 10 anos para eles conseguirem chegar naquilo. O passado é esquecido. Só fala da boa iniciativa e vai colher esses frutos. A ideia de inovação é justamente aprender com os erros, né? Tanto que agora, no fim do ano passado, eles lançaram um edital lá na agência francesa de desenvolvimento, um CAPES da vida, CNPq da França, premiando o melhor erro. 50 mil erros para quem relatasse o melhor erro, relatasse melhor os seus erros em pesquisa genética. Por que isso é importante, pessoal? Para ninguém ficar errando, né? Para a gente não perder anos de pesquisa com erros. Então eles relatam o erro e falam assim, ó, a partir de agora ninguém mais pode errar, porque está relatado, né? E não, a gente só fica fazendo gestão do conhecimento do que é bom, o que dá certo. Agora, o que a gente tem a ver com isso, pessoal? Para quem não conhece Brasília, essa é a esplanada dos ministérios, na época de chuva, porque ela está verdinha, na época de seca ela fica bem marrom, né? Então, o que a gente tem a ver com isso? O que a gente, setor público, tem a ver com isso? Com esse debate de inovação? Ou seja, a pergunta é, o que motiva nós, servidores e a administração pública, a inovar, a buscar inovação? Né? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês, rapidamente, assim, é coisa de minutos, vocês juntem aqui em 4, 5, se virem aqui rapidinho, e pensem, e podem anotar, ou só pensar em bullets, o que vocês acham que motiva, ou que faz com que o Estado precise inovar? 3 minutinhos. Coloca no Google, burocrata, aí aparece o cara na rede, cheio de papel, né, sempre averso ao trabalho. Aí a imagem é relacionada. Aí quando você coloca empresário, aparecem as pessoas descendo do helicóptero, do avião, todos bonitos, todos de terno e tal. Eu conheço um monte de empresários, e nem todos eles são desse jeito, eu conheço um monte de burocrata que não é. Então, assim, na verdade, são comparações que a gente chama de maçãs e laranjas, estão comparando opostos. Quando a gente pega um empresário bem-sucedido, é o Steve Jobs, né? O burocrata, quando a gente lembra do burocrata, a gente lembra do burocrata estigmatizado. E é um pouco isso que ela tenta colocar no livro dela e na fala dela. Ou seja, não é Estado versus mercado, mas é um processo de parceria e de união onde os dois são importantes. Vocês entenderam bem a mensagem dela? Querem comentar? Alguma coisa que chamou a atenção? Eu trouxe esse livro aqui que no final a gente vai fazer um joguinho
online, e aí os 5 primeiros colocados vão ganhar o livro, mais esse livro aqui. Eu lembro uma vez que eu fui nessas idas a São Paulo, eu tive uma reunião na Fiesp, com os diretores da Fiesp, e aí a gente ia discutir isso, que estava com um projeto que a gente queria fazer em parceria. Eu lembro que tinha um diretor da Fiesp, um senhor com nome árabe assim, e aí ele me chamou muita atenção, que ele não deixava a gente ficou 2 horas tentando ter a reunião com o pessoal para discutir inovação, e ele só reclamava. Vocês têm que deixar a gente fazer, vocês estão atrapalhando a gente, fala com o ministro. Eu fiquei encucado com aquele senhor, assim, pô, o cara bem desagradável, assim, tanto que ele reclama, né, que a gente é a barreira para a inovação. Aí eu fui meter no Google, ele estava devendo 6 bilhões para o Estado brasileiro. Então assim, eu não sei quem é que estava errado ali na história, mas ele estava dizendo que a gente estava atrapalhando. Talvez sim, porque ele tinha que pagar 6 bilhões, ele estava na razão dele. Mas tem sim dificuldades, e essa é uma das linhas também. Então, pessoal, essa fala dela é mais para contextualizar, e esse exercício que vocês fizeram antes, para a gente entender o porquê que o Estado atua nessa área de inovação e como ele atua, para a gente entender o tão amplo que é esse espaço. E o primeiro está relacionado, em parte, ao que ela mencionou e algumas coisas que vocês mencionaram também, mas principalmente a questão das falhas do mercado. Ou seja, tem determinados setores que o mercado, que o setor privado não resolve. Por exemplo, setores mercados incompletos. Em determinado momento da história, a internet não era entendida como algo profitable, né? Lucrável, que teria lucro, né? Por exemplo, quando a Apple nasceu, foi a Apple que criou a internet? Não. Quem criou a internet foi o Estado americano, que financiou desde a década de 50, para que em 95, 6 a gente fizesse nosso e-mail. Ou seja, um processo de 40 anos. Isso é culpa do setor privado? Não. Não tem empresa que vai investir para ter lucro 40 anos depois, em algo com alto risco. Isso é um mercado incompleto, né? Ou seja, o risco é muito alto, o custo é muito alto para você entrar, né? O mesmo acontece, por exemplo, com mobilidade urbana. Nenhuma empresa vai construir um metrô ou um BRT, porque só vai ter retorno no longo prazo. Provavelmente essa empresa, a pessoa que está investindo, nem vai usufruir disso, então ela não entra. Ela pode entrar depois comprando uma concessão, né? Porque ela vai gerenciar, pode gerenciar melhor, talvez, né? Mas o grande investimento é feito pelo Estado por uma falha do mercado, né? E na própria falha de mercado, o Estado pode inovar. Por exemplo, Curitiba é uma referência internacional de mobilidade urbana. Em 1974, eles criaram o Expresso Curitiba, que foi uma inovação nas cidades, aqueles corredores, etc. Isso foi tão importante que foi o Expresso Curitiba que deu origem ao que a gente usa hoje muito nas capitais da América Latina como um todo, dos BRTs, que é uma forma mais barata, mas que gera o quê? Valor, agilidade, redução de tráfego, etc. Então, em função de falhas de mercado, o Estado também inova. Isso é uma das motivações, ou uma das obrigações, talvez. A segunda está relacionada principalmente ao que todos os grupos mencionaram, que é a ideia de falha do próprio governo. Processos burocráticos, lentidão, desperdício, esbanjar dinheiro e etc., ou de barreiras, incapacidade, dificuldades tanto de gestão quanto da própria lógica democrática. O orçamento participativo foi uma inovação e é uma inovação para lidar com que falha de governo? A representação. Porque por mais que a gente tenha vereadores, a gente nem se sente 100% representado, né? Normalmente é uma tendência de vereadores alocarem os recursos orçamentários como? Na sua base eleitoral. Isso não é um privilégio do Mato Grosso, do Brasil não, tá, pessoal? A gente descobriu isso na ciência política quando a gente foi estudar na década de 30 o porquê que os vereadores na cidade de Chicago só investiam nos seus municípios lá. E o Chicago na década de 30 era o quê? A era do Al Capone, né? Então assim, isso é uma prática natural em função das regras. Em função dessa dificuldade, dessas falhas do governo, o Estado inova. Por exemplo, o Portal da Transparência. Por que o Portal da Transparência, por que o Estado teve que fazer um Portal da Transparência? Porque tinha pouca transparência. Porque a gente tem pouco controle sobre os gastos. Aí o governo vai lá e investe no Portal da Transparência. E é replicado. Vocês têm aqui o Portal da Transparência também? É interessante que a gente incorpora um pouco esse discurso, né, de que o Estado não fez o dever de casa.
Mas o que a Embrapa fez em todos esses 50 anos? Se o agronegócio brasileiro está avançado, desculpe, mas não foi por conta só do Bairro Mais. Foi muito mais em função da tecnologia e da Embrapa investindo durante décadas em tecnologia, que faz com que o agronegócio, que tem grandes empreendedores como o Bairro, mas ele usufrui dessas tecnologias criadas no Estado. A Embrapa é interessante, que a Embrapa foi a primeira que criou o primeiro laboratório de inovação no Brasil, da Embrapa de 1973 ou 4. Né? Então, ele desde aquela época já tinha essa visão, aliás, está na veia do Embrapa. Então, assim, não é, a gente tem que tentar superar um pouco essa visão de que um lado tem que fazer a sua parte e o outro. É uma relação muito mais de parceria, né? Eu acho que esse é o ponto central. Mas isso é natural. Quando você tem processo de desenvolvimento, é natural que tem um delay, tem um processo de necessidade de capacitação, né? De construção de capacidade. O Pronatec, por exemplo, é um programa que foi uma demanda do setor privado, né? Mas, a gente está crescendo, na época a gente estava crescendo muito e a gente está sem mão de obra, a gente precisa capacitar a nossa mão de obra. Só que a capacitação de mão de obra não é algo de meses, é algo de décadas. Você construi universidades, institutos de pesquisa e etc. Né? Mas você está correto, quando um setor avança muito, como foi o caso do agronegócio, acabou mostrando que tem algumas barreiras, e essas barreiras são de pessoas, no caso. Relação, e aí é muito o ponto da Mariana, no texto, no trabalho dela, é a ideia de investimento em missão, né? Em pesquisas. Países que mais investem em ciência e tecnologia, quais são? Os mais ricos, os mais desenvolvidos, escandinavos e anglo-saxões principalmente. Né? Por quê? Porque esses países veem que é um investimento que vai gerar depois muitos frutos, muitas patentes e etc. Né? A internet é um caso, nanotecnologia, economia verde e etc. E quanto mais esses países investem, ali no nosso caso a gente está com problemas sérios nisso, sempre tivemos, né? Por mais que a gente tenha as fundações de amparo à pesquisa, CNPq, Embrapa, etc., ele tem limitações, né? A CAPES agora, mês passado, em agosto, tiraram tantos recursos da CAPES, que a CAPES, que é a coordenação de pós-graduação, né? Como é que chama? Aperfeiçoamento da versão do ensino superior, não é isso? Pesquisa de ensino superior, né? Ensino superior. E aí, nesse orçamento federal desse ano, eles fizeram um ajuste no orçamento que não tinha mais nenhuma bolsa na CAPES, só tinha pagamento de salário. Aí entra na discussão da sobrevivência, porque você vai ter uma organização que ela serve para financiar a pesquisa, mas o orçamento dela só serve para manter ela. Manter ela para quê, se ela não financia mais nada? Né? Aí foi todo aquele movimento de um grupo de interesse forte, né, cobrando, país sem ciência, país sem investimento, não é um país que vai se desenvolver nunca. Né? Então, isso é um motivador de processos inovadores. Não é à toa que as grandes inovações saem dessas nações que mais investem. Uns anos atrás eu estava num evento em Londres chamado LabWorks, que era encontro de laboratórios de inovação no mundo. E a gente teve um dia de coaching, assim, tipo uma imersão, né, que a gente estava construindo esse laboratório lá no governo federal. E aí eu lembro que tinha uma não sei se o termo é esse, Emirada Árabe, não sei, uma senhora de Emirados Árabes. Não sei como é que é. Mas ela era uma máquina. Quando ela tinha acabado de sair de Harvard, do mestrado, doutorado, sei lá, quando passava o microfone para ela, ela se bestava a falar, tinha inglês perfeito, ficava assustado, tanto que ela era uma máquina. E aí ela virou lá representante, o sheik decidiu dar 1% do orçamento para ela tocar 1% do orçamento do Emirados Árabes. Para ela tocar um instituto de inovação. Aí hoje a OCDE está rindo à toa, porque tudo que é evento tem a OCDE e o Instituto Muhammad alguma coisa. Né? Rapidamente, em questão de 5, talvez 10 a 15 anos, vocês vão ouvir falar de inovação vindo dos Emirados Árabes. Tá? Porque eles têm essa visão de missão, de longo prazo. Né? E eles têm também essa perspectiva de investimento. Né? Eles não pararam apenas, como muitos países ficaram reféns do petróleo. Eles pegaram o petróleo e a maior renda hoje do Emirados Árabes não é mais o petróleo, é o turismo, e já vai ser ciência e tecnologia. Outro aspecto, então, assim, a grande discussão é que, na verdade, você não tem um setor público anti-inovação e um setor privado ultra-inovador. Na verdade, é uma relação sistêmica. E se esse sistema não funcionar,
naturalmente o potencial de inovação, tanto do setor público quanto do privado, vai ser baixo. Tá? Então, essa correlação doida que a gente coloca aqui é para mostrar o seguinte: essas mentes diferenciadas, ou os revolucionários, como ela menciona, normalmente saem da onde no Brasil? Das universidades, seja ela na maioria pública ou filantrópica, não é isso? As grandes universidades, FGV, Mackenzie, PUC, etc., são universidades que têm muitas benesses do governo, né? Tem muito apoio do governo. Mas a grande maioria sai de universidade pública, muitos saem da ITA e assim por diante. Então essa relação é muito mais de interdependência do que propriamente contraditória. Países anglo-saxões, por exemplo, que tem essa pauta de inovação muito forte, eles têm um investimento muito grande em construir ambientes de negócio bom. O que são ambientes de negócio bom para a inovação? Menos regras, ou menos exigências, menos tributação, etc., para quem inova, né? Então, é uma relação dupla, política pública afetando. Uma quarta questão importante que motiva a gente a inovar. Vocês já ouviram falar do Wicked Problems? O que são Wicked Problems, pessoal? A gente normalmente está acostumado a lidar com problemas tradicionais. O que são problemas tradicionais? A gente tem muita informação a respeito deles e a gente sabe que determinadas políticas públicas vão gerar um certo efeito. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, a gente teve aquela nova norma do Denatran obrigando a gente a andar de farol aceso, não é isso? Durante o dia. Perdão. Eu fiquei revoltado com aquela medida, porque eu falei, pô, um país tropical desse que a gente vive o dia inteiro à luz, né, com luz, tem que ficar gastando minha bateria lá, minha luz, não vou ligar. Aí passei um mês andando sem ligar. Aí eu cheguei em casa um dia, tinha um presentinho do DR. Era só um aviso. Falei, vou continuar assim, estou revoltado. Foi meu momento de subversão. Um mês depois recebi, mas não era mais um aviso, era uma multa. O que aconteceu? Está ligado até agora, meu carro fica ligado 100%. Por quê? É um problema tradicional, onde a sanção resolve, né? Mas, no setor público, a gente não lida com problemas simples assim. Na verdade, nossos problemas são complexos, transversais, incertos. Persistem mesmo com política pública, e às vezes com políticas públicas muito boas, geram outros problemas. A gente vai discutir isso em consequência, né? Quais são os casos clássicos de Wicked Problem? Imigração, refugiados. Por que a gente não consegue lidar com 1.000 refugiados, 2.000 refugiados que vêm da Venezuela? Porque a gente não consegue nem entender esse processo. A Alemanha recebeu 1.300.000 sírios e afegãos em 2 anos. É metade da população do Uruguai entrando de um dia para o outro no Rio Grande do Sul. E aí, como é que é? Se você chega na Alemanha, você vai ver o sírio, não está resolvido, mas eles estão lá inseridos. Mesmo assim, você tem dificuldades, mesmo com um sistema de assistência social maravilhoso que é o alemão. Eu estive lá agora e você vê os sírios ainda pedindo na rua, né? Por que é complexo? Porque o cara não é um cidadão que nasceu na Alemanha, fala alemão e está lá o tempo todo. Não, o cara acabou de vir de 4 anos de guerra, eles ficam com umas fotinhas, umas coisas muito tristes. Eles ficam com umas fotinhas no peito aqui, tipo um crachá. Você não sabe se a pessoa é um monte de criança e mulher, você não sabe se são mortas ou se as pessoas estão lá, ou se são as pessoas que eles têm que cuidar, porque eles se comunicam de forma diferente. Ainda tem um risco do terrorismo, etc. Então, assim, se a gente fizer a política tradicional no nosso dia a dia, você vai resolver esse problema? Nunca, né? Problemas de AIDS, aquecimento global, desigualdade social, que é um grande problema no Brasil, mas a gente não consegue resolver. Na verdade, a gente tende a fazer política pública que piora. A AIDS era muito interessante. Por quê? Porque ele é um caso clássico de externalidade derivada, de um problema onde a política pública bem sucedida gera outros problemas. Vou dar um caso de Brasília, por exemplo. A taxa no ano passado de contaminação de adolescentes de 13 a 16 anos aumentou em 400%. E a gente está falando de um problema que o Brasil é uma referência mundial de combate à AIDS. Sua política é replicada mundo afora. Por quê? Porque foi tão bem sucedido que a contaminação diminuiu tanto que o Estado decidiu investir aonde? No tratamento, para melhorar a condição de vida, a qualidade de vida do soro positivo.
Só que ao investir na qualidade de vida do soro positivo, ele diminuiu prevenção. E aí os jovens que não perderam seus ídolos de AIDS, não viveram aquela época, não se preocupam mais em prevenir. A única preocupação é a gravidez, olha lá. Então, é um problema que ele acaba se reproduzindo. Então a gente tem que estar constantemente gerando novas políticas e não achar que uma política vai resolver esse problema. Então isso demanda o Estado pensar de forma inovadora. Algo que foi mencionado por vocês também. Problemas e demandas novas e crescentes. Sejam melhorias no serviço, a pessoa não quer mais. Eu não quero só que meu filho vá à escola, ou que ele consiga, se ele tiver condições de chegar à universidade com ProUni ou com FIES. Eu não quero mais ficar 2 horas no ônibus na ida e 2 horas no ônibus na volta do trabalho. Eu quero melhores qualidades de vida. Então, quando há um aumento da classe média, naturalmente as pessoas passam a demandar mais. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. Questão da era da informação. Hoje a gente não tem que só fazer no setor público, tem que fazer, tem que demonstrar que a gente está fazendo, a gente tem que informar que a gente está fazendo. Então, o orçamento lá do governo federal não só tem diversas plataformas, agora o PPA também é um PPA que a gente chama PPA cidadão. Não é só fazer e publicar relatório, até porque ninguém lê relatório. Eu lembro que eu trabalhei no mestrado com PPA, analisando o indicador de PPA, etc., orçamento do desempenho. E aí eu cheguei à conclusão, olhando lá, acompanhando, que nem a Secretaria do Governo Federal, que era responsável, lia os próprios relatórios que eles faziam. Então, assim, a gente tem que se comunicar. Só quem leu minha dissertação, eu acho que foi minha mãe, eu acho que nem o orientador leu ela toda, que ela estava meio grande. Aí eu decidi parar de estudar orçamento depois disso, porque estava meio frustrado. Nem minha esposa estava lendo mais do que eu estava escrevendo. Eu falei, não, vou parar. Mas por que isso é importante? Porque a gente tem que se comunicar de uma forma diferente. E o governo federal percebeu isso. Então, lá na CEPLAN, do Ministério do Planejamento, ao invés de publicar relatório, eles estão fazendo uma plataforma onde a pessoa consegue clicar e ver imagens, gráficos de uma forma mais amigável. Né? Isso não é problema só nosso não, pessoal. O Banco Mundial fez um levantamento uns anos atrás e descobriu que 50% dos papers do Banco Mundial não tem um download. É sério isso. Eu estou falando do Banco Mundial, disponibiliza estudos para o mundo inteiro. Nem o próprio autor baixou. Só nosso. A gente tem que usar esses instrumentos para se relacionar melhor com a sociedade. Ainda mais que hoje em dia a gente não tem mais problema de informação. A gente tem uma consequência agora negativa da informação, que é a informação fake. Então a gente tem 2 trabalhos. Tem um trabalho de depurar o que a gente quer ler e descobrir se é verdade ou não. Então é mais um desafio para a gente, o setor público, construir informação de qualidade e principalmente fazer com que as pessoas entendam isso. Então isso pressiona a gente a pensar o serviço. Demandas novas. Transformações sociais, culturais, demográficas vão obrigar que o Estado gere políticas públicas distintas. Então, se na minha época de adolescente eu morava num bairro lá em Brasília, que era um bairro de classe média alta de servidores públicos, né, que compravam uma casa à época, e compraram terreno, construíram suas casas, tal. E na época era um bairro onde tinha muitos jovens, muitas crianças e muitos jovens. E aí eu costumava lá, perto da minha rua, usar muito barra e paralela. Na época eu era adolescente, para malhar. Né? Hoje em dia, meus sogros moram nesse bairro, então eu vou todo final de semana lá, minhas filhas adoram a casa dos avós, etc. O que aconteceu com esse bairro? Ele deixou de ser um bairro de servidor e passou a ser um bairro dos vovôs. É sério. Então os bares viraram o quê? Drogaria. Drogazil está mandando lá. Acabaram com os bairros e agora é só Drogazil. E as barras e paralelas viraram o quê? Aqueles coisinhas sabe? O povo faz assim, desses funciona. Minhas filhas adoram brincar lá. Mas assim, é o próprio Estado levando. Para que eu vou fazer barra e paralela? Se o menino pode ir no Smart Fit e pagar R$50 e malhar, a gente tem que atender a outros públicos. Isso exige que... Então esse tema é central, principalmente nos países europeus que têm uma população idosa até majoritária, né? Mas a gente tem que repensar essas coisas. Né? Isso vai alterar a forma como a gente dá a resposta. E aí, num debate um pouco mais que eu vou passar rápido de gestão, e quem se interessar por isso, tendências de gestão, vocês aqui eu não sei, mas boa parte dos estados brasileiros e o governo federal passou durante muito tempo por reformas administrativas. Né? Então a gente tinha sempre essa paixão na década de 80 e 90, principalmente 90, começando de 2000, por grandes reformas administrativas. Né?
Então, a inovação nasce no debate do setor público nos últimos 15, 20 anos, justamente como um contraponto a essas grandes reformas. Quem gostar desse tema, tem um texto de discussão que eu publiquei ano passado, TD e PEA, fala sobre o pós-nova gestão pública, New Public Management. Nos últimos 15, 20 anos, nenhuma nação está fazendo grandes reformas administrativas. Por quê? Porque o custo é muito alto, os resultados são sempre abaixo do planejado e você se desgasta muito mais do que gera resultado. Eles chegaram à conclusão, para que eu vou fazer uma grande reforma? O melhor é o quê? Fazer pequenas mudanças, mudanças graduais e constantes, que são o quê, pessoal? Inovação. Inovações incrementais. Né? Então, há uma justificativa na discussão de administração pública e de gestão pública, na literatura, também que a inovação entra na agenda, e todos esses países começam a fazer laboratórios de inovação, práticas de inovação, etc. Justamente o seguinte, vamos parar de ficar fazendo grandes reformas que só dá trabalho e briga, né? E vamos fazer pequenas melhorias, e vamos replicar essas melhorias entre os órgãos e para outros estados, municípios, etc. Então tem uma justificativa também do ponto de vista da gestão. E faz parte, assim, faz parte da realidade da administração pública e da lógica política eleitoral. Mas é uma ilusão. Primeiro que é triste a gente ter um debate nesses últimos 4 anos que a gente só fala de redução de custos, como se isso fosse inovação. Né? Na verdade, poderia ser inovação se a gente estivesse num município lá da Dinamarca, onde reduzir custos não vai afetar a qualidade de vida da população. Quando a gente tem um país que tem uma carência, tem quase metade da população em situação de pobreza, analfabetismo funcional e etc., você reduzir custos não necessariamente é a melhor gestão. E é interessante porque isso acaba pautando esse debate, a gente vai mostrar uns dados aqui, alguma discussão de que a gente tem uma visão também de que menos custos, escassez de recursos gera inovação. É o contrário. Tá? Lógico que é uma pressão para você fazer mais com menos, porque tem. Mas normalmente quem mais inova é quem mais tem recurso. Tá? Agora, essa visão de marca, isso perdurou. Tem um estudo muito interessante do Pollitt, que é um especialista nessas reformas administrativas, que ele analisa 40 anos de reformas administrativas na Inglaterra. Toda mudança de gabinete, os caras vêm com o que eles chamam de white papers, que é um documento dizendo assim, qual vai ser a nossa reforma administrativa. Né? Aí o que ele diz, qual foi a conclusão dele? E assim, inclusive o Tony Blair, que ficou 12 anos lá, ele fez 3. Que ele ganhava um novo mandato, ele inventava, aquela lá passa, vamos agora fazer uma nova. Faz parte da lógica. Mas o que eles têm descobrido lá fora, e a gente também tem replicado aqui, porque isso diminuiu muito, é que assim, a gente gasta 2 anos preparando a reforma. E que muitas vezes o resultado vai vir. Ela pode ser boa de marketing, por exemplo, choque de gestão, ela é boa de marketing. Né? O choque de gestão lá na Anastasia, que é um grande gestor, né? Não necessariamente está usufruindo dessa marca depois de um tempo. Né? Assim, a percepção de fora é que o custo é muito alto. A gente ainda acha que tem que ter a grande marca aqui. Né? Mas as práticas estão sendo muito mais no sentido de replicar melhorias. Né? E qual o ponto interessante do estudo do Pollitt? Que ele mostra que até, por exemplo, o Blair, que fez 3 reformas administrativas, ele não avaliou nenhuma delas. Quando ele termina a reforma administrativa primeira, ele vai fazer a segunda sem avaliar a anterior. E quando entra um novo governo conservador, aí ele fala, essa foi péssima, sem avaliar também. Olha, a minha nova é assim. Né? Assim, é um processo cíclico, e isso acaba sendo uma barreira e um dificultador, mais do que ajudar. Entendeu? Por isso que o pessoal tem caminhado menos para essa estratégia, tem sido desencorajado a fazer grandes reformas administrativas, que nem para o próprio político é interessante, pode ser interessante no âmbito do discurso, mas em termos de resultado efetivo, nem ele tem tempo de mensurar. Então, esse é um elemento central, a gente vai discutir isso, o nosso papel como servidor, como capacidade permanente do Estado de promover inovação e dar continuidade a ela. Com relação a Minas, assim como Brasília, por exemplo, passou por um processo, uma crise fiscal muito grande, né, que atrapalhou e perde muito servidores, porque lá a carreira não foi criada no choque, foi bem antes, a João Pinheiro é bem antiga, eles perdiam mais servidores para a gente do governo federal do que provavelmente para a iniciativa privada, porque a maioria, muitos colegas meus foram para o governo federal, agora não está tendo mais concurso. Mas está correto a sua leitura, que tem a ver com essas barreiras, tanto de pessoas, quanto de visão, de estratégia, quanto de orçamento e capacidade de investir. São os determinantes, a gente vai abordar isso. Ela é um caminho, é uma alternativa, ter ela na agenda, tá? Mas ela não é uma panaceia, ela não resolve tudo. Tá? E por que ela não resolve tudo? Acho que alguém comentou aqui,
alguma coisa, porque tem um elemento importante, que a gente tem uma veneração por inovação, tem que criar inovação, tem que ser só inovação. Não necessariamente. As organizações têm dois tipos de grupos de pessoas. Aqueles que são os mantenedores, que mantêm a estabilidade e o bom funcionamento, por exemplo, do orçamento, pessoal. Você pode dispensar inovação e novas ideias o tempo todo, mas no dia 30 de agosto vocês têm que fechar o orçamento e mandar para a Assembleia, não é isso? Então tem que ter aqueles que mantêm, né? Da mesma forma que o ideal, na verdade, são organizações que venham equilibrando, equacionando inovação e também uma boa manutenção. Tá? Então, por exemplo, costumo brincar que o Facebook ele tem vários laboratórios de inovação para pensar o Facebook, o WhatsApp, etc. Se não tiver, eles vão lá e compram, né? Como eles fizeram com o WhatsApp. Mas você tem a grande maioria dos servidores do Facebook que fazem o quê? Mantém o Facebook no ar, fica correndo atrás de fake news, né? Fica agindo mudando. Então, assim, não é só de inovação que vive o Facebook. A Coca-Cola é mais inovação ou mais manutenção? Manutenção, porque já a grande sacada da Coca-Cola foi há 100 anos atrás, quando ela criou o produto. A parte de inovação, meu irmão trabalha na Coca-Cola, e esse tema está muito forte lá, mas ela é restrita a quê? A marketing. É inovação de marketing. Porque de produto, de vez em quando eles inventam os produtos aí que a gente bebe um pouquinho, acha uma porcaria e para de beber, não é isso? É Coca-Cola sem isso, agora que a gente gosta mesmo é da Coca-Cola, não tem jeito, né? Mas, com stevia era horrível, né? Mas assim, então assim, quando a gente pensa em inovar dentro das organizações públicas, é pensar também que a gente tem que ter a nossa prática, mas a gente tem que ter um espaço. A opção precisa ser cotidiano, mas de vez em quando tem que ter um espaço para a gente pensar inovação. E como é que as organizações têm feito com isso? Tem criado laboratórios, unidades de inovação, fábrica de ideias, etc. Aquele lugar que a gente sai do nosso dia a dia de resposta de e-mail. Eu recebo 80 e-mails por dia, não tem como ser inovador respondendo 80, 100 e-mails por dia. Então você sai de lá e faz igual a Caixa Econômica faz, tem um andar no prédio central lá, que eles fizeram as salas, fizeram caixa leve, é cheio de puff, mesa que você pode rabiscar. Agora imagina um cara que está trabalhando na Caixa Econômica Federal, chegar numa sala toda colorida, onde ele pode rabiscar, pode dormir um pouquinho no sofá, etc. Ele vai aumentar a capacidade criativa dele. A Caixa faz de 2 em 2 meses, que eles chamam de oficinas inovadoras, sei lá como é, oficinas de ideias e tal. O que é isso? Eles chamam gente de tudo que é lugar. Um dia desse eu fui chamado para ir para uma discussão sobre gerenciamento de FGTS. Aí quando me ligaram, eu falei assim, FGTS? Agora eu pago porque eu dou aula na universidade privada, mas eu nunca nem sabia o termo direito. É você mesmo que a gente quer. É você, a pessoa que não sabe nada sobre o assunto. A gente precisa de você também, para a gente ter visões diferentes. Aí eles juntam 40 pessoas, 20 da Caixa e 20 de lugares diversos. Eles ficam 2 dias fazendo atividades diversificadas para terem ideias para melhorar um determinado serviço, que saem da caixinha da agência. E aí no terceiro dia, os vice-presidentes, que são muitos na Caixa, né, 4 vezes mais do que qualquer banco no Brasil, mas eles vão lá para ouvir essas ideias, né? Então é um espaço, um momento para gerar dinamismo na organização. Mas eles não deixam de ficar vendendo título de capitalização, o DI, etc. Então esse equilíbrio que é importante. Aqui a gente como servidor público, a gente tem muitas angústias, né? E essas angústias, esses sofrimentos são, na verdade, a gente vai mostrar um pouco, são as barreiras que a gente lida no dia a dia para inovar. Aí você comentou algumas delas. Então, como eu disse no começo, nem tudo é positivo em inovação, nem todas as inovações são positivas. Você tem o caso da AIDS agora, da política de combate à AIDS, que tem efeitos colaterais, que a gente chama de externalidades derivadas. O que são externalidades? Externalidades é um termo da economia para lidar com falha de mercado. Então, isso aqui é uma externalidade, pessoal. O que é isso aqui? Poluição. É uma externalidade, ou seja, a ação, o industrial ele não quer o mal da sociedade. Mas uma ação da indústria dele gera o quê? Um efeito positivo ou negativo? Negativo, uma externalidade negativa. O que seria uma externalidade positiva? Educação, né? O indivíduo está lá estudando. Eu lembro que eu era diretor da
Da ENAP, a biblioteca ficava na minha responsabilidade, e de vez em quando o pessoal da biblioteca queria fechar a biblioteca mais cedo, ou fazer uma confraternização, tipo toda semana, assim. E aí, iam lá, me pedir para fechar e tal, só que os argumentos deles eram sempre péssimos. Era assim, Pedro, vamos fechar às 6, porque só tem concurseiro. Mas concurseiro também é gente, né? Pô, Pedro, não é nem a gente, seminovos, ou o pessoal da biblioteca, a chefe da biblioteca. Eu brincava muito com ela, falei assim, gente, eles estão estudando. Eles estão estudando. Máximo que, pior das hipóteses, eles vão saber mais de direito constitucional. Né? Ou seja, é uma externalidade positiva. A educação é uma externalidade positiva. Tem uma sociedade, ter crianças alfabetizadas, bem educadas, nível superior alto, etc. E tem as derivadas, que são aquelas que são consequências da própria ação do Estado. Né? Então não é a ação individual de um industrial ou de um indivíduo estudando, mas da própria ação do Estado. Né? E como é que são essas consequências do processo de inovação? A primeira delas, aí falando de educação, está relacionada às desejáveis e indesejáveis. Então, quando a gente fala em tecnologia da inovação, na educação, né? Eu lembro que uma vez eu discutindo no governo com o pessoal da Secretaria de Assuntos Estratégicos, aí tinha um secretário lá, que era um pouco difícil, era até da carreira também, era colega da carreira, mas ele, de vez em quando tinha uns conflitos, porque ele dizia o seguinte, o nosso objetivo na educação é no médio prazo diminuir o número de professores e ter só tablet em sala de aula. Eu falo, gente, você não tem filho, né? Não sabe o que é a importância de um professor para uma criança, para a educação como um todo. E o cara se dizia um especialista em educação. Né? Assim, a tecnologia é desejável? É uma inovação desejável para ser incorporada na escola? Sim. Agora, nem sempre essa inovação vai ser totalmente positiva. Aqui é o professor mandando o dever, ó, pessoal, estou mandando o dever pelo WhatsApp, mandando texto. Minha filha foi a última da sala a ter um chip no celular, porque todos os coleguinhas dela tinham, e a gente proíbe dela levar para a escola, mas de vez em quando eu olho lá, ela mete sem querer lá, inventa uma história, quando eu vejo está no Instagram postando, 3 da tarde. 3 da tarde no meio da aula está postando, isso é positivo ou negativo? Isso é indesejável. Né? E há também uma grande valorização. Eu sou uma pessoa, por estar muito envolvido no tema, sou uma pessoa muito cética a essas visões, assim, a inovação. Um dia desse eu estava vendo uma capa de um Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da década de 90, que dizia o seguinte, acabou o cinema, vá ser milionário montando suas locadoras de videocassete. Não existe mais locadora, e hoje só tem cinema, e cinema quadruplicou. Naquela época estava certo. Naquela época estava certo, mas do ponto de vista do longo prazo, ela não se manteve. Né? E a inovação, ela está relacionada com a desejabilidade da inovação, está relacionada também com quem está olhando ela. Por exemplo, o Uber, quando entra no mercado, há 5 anos atrás, ele foi um serviço desejável? Não. Para quem? Para vocês não? Para mim foi ótimo. Quando eu pedia lá em Brasília, aliás, na verdade, ainda mais eu que sou do Rio de Janeiro, que o taxista tem que tomar cuidado para ele não só te roubar, para ele pode te assaltar, ele pode te expulsar no meio da rua, como já aconteceu. Mas o serviço... Então, quando o Uber entra, para mim foi uma inovação ultra desejável. Né? Tinha balinha, minhas filhas ficavam super felizes, eu via água, o cara abria a porta para mim, na época tinha um black, acho que não tem black, né? Mas lá em Brasília entrou o black, tem? Entrou o black, era sensacional. Agora, para os taxistas, foi uma inovação positiva? Não. O cara pagava 200 mil, pagou 200 mil na semana anterior, o Uber entrou para ter a licença dele, dias depois está 50 mil. Né? Ou seja, ele tem um serviço público, ele paga taxa, etc. Então, assim, está muito relacionado a algo que a gente chama de stakeholder. A desejabilidade está relacionada com quem é que está afetado. Né? Nem toda inovação é positiva. Ela pode ser positiva para os alunos que passam a jogar em casa. Mas para o professor é difícil estar todo mundo no WhatsApp. Isso tem sido uma briga enorme. Até mesmo na universidade. Que tem professor, tem universidades proibindo que as pessoas levem celular. Ou usem o celular em sala de aula. Né? Então, tem a ver com a percepção de quem está envolvido no processo. Segundo, inovação direta e indireta. A gente acabou de mencionar uma aqui sobre
a quantidade, e a colega mencionou e já foi reportado aqui, um efeito direto da era da informação, qual é? A gente tem muita informação. A gente tem acesso a muita informação. A gente tem a lei de acesso à informação, que é uma inovação do ponto de vista de política pública. Você obriga as pessoas, você obriga o órgão a de 20 dias prover determinada informação, não é isso? Isso é uma lei nacional. Isso é uma inovação de política pública. Isso tem um efeito direto no nosso dia a dia. Agora a gente não espera o quê? O efeito indireto. Que as pessoas usarem essa capacidade de transmitir informação para gerar mal informação. Efeito direto, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp, para mim, é uma das maiores revoluções, assim, lógico, depois da internet, mas é uma das revoluções, porque ela teve alteração no comportamento e até na nossa forma de trabalho. Hoje em dia, quando eu toco o meu telefone, se não for minha esposa, minha mãe, estão vendendo alguma coisa, ou é de um presídio. Né? Você já sabe logo. Ninguém liga mais para ninguém. Até assusta. A pessoa te liga, tu manda um WhatsApp. Oi, tá vivo? Tá tranquilo? Né? O WhatsApp faz com que a gente mude a forma de ler mensagem, de se comunicar de forma diferente. Eu odeio receber e-mail desse tamanho. Eu até brinco, mando um meme. Né? Então quando eu escrevo um e-mail, eu escrevo 3 linhas, 4 linhas, letras garrafais. As pessoas, ela mudou a forma como a gente lê e se comporta. Se comunica e trabalha também. Né? Agora, o WhatsApp tem esse efeito desejável e positivo. Agora, para as empresas de telecomunicações no Brasil, que pagaram bilhões pela concessão e tem um contrato de investimento em infraestrutura de dados absurda, né? O que aconteceu com essas empresas? As pessoas passam... Já viu alguém com 2, 3 celulares hoje? Não tem mais. Porque o WhatsApp faz com que você não precise ter chips de empresas diferentes. Né? Então, o número de aparelhos caiu. Diminuiu a receita dessas empresas. O número de linhas caiu. Porque só precisa de uma linha só, porque você fala no WhatsApp com todo mundo. E quanto é que o WhatsApp investe em reais em infraestrutura infraestrutura de dados no Brasil? 0. Então, olha o efeito indireto. Gera uma consequência negativa. Porque quando eu vou assistir televisão na minha casa no domingo, e eu quero ver Netflix, eu não consigo. Porque está sobrecarregado. Porque as empresas estão investindo menos em dados. Né? E o menino, meu vizinho do lado, tem 3 adolescentes que estão jogando e captando minha internet, sugando minha internet toda. Então o Netflix é legal porque ele dá por 26 reais você assiste o que você quiser, só que ele gera um problema do ponto de vista de regulação e investimento em infraestrutura, porque o Netflix não investe R$1 em infraestrutura. E aquelas empresas que têm que investir, que é a Claro, por exemplo, que é a dona da NET, ela está perdendo receita. Então gera uma consequência que o Estado tem que atuar. Então quando o presidente da Anvisa, da Anatel, há 2 anos atrás, falou assim, a gente tem que mudar a regulamentação de cobrança de dados para tornar mais justo, aquela pessoa que consome mais, paga mais, aquela coisa. Ele pediu exoneração depois de tanto que ele apoiou. Tinha um monte de amigo da Anatel que fazia meme dele, capeta, isso, aquilo. Ele estava só prevendo um fiasco, um problema. Né? Então são inovações, mas inovações que fazem com que a gente esteja o tempo todo pensando, né, nos seus efeitos. E por fim, que também está relacionado a essa discussão, a ideia de inovação antecipável e não antecipável. E aqui eu trago um exemplo interessante, que é o caso da regulamentação do uso recreativo da maconha, que inclusive ontem o Canadá liberou, diz que até mudou a bandeira do Canadá, que tem a folha, mudou agora. Né? O povo está animado e pediu até para mudar a bandeira. E a gente tem vários países desenvolvidos têm caminhado no sentido de superar a visão proibicionista, de enfrentamento às drogas. Né? Então há um certo consenso lá fora de que isso gera mais efeitos negativos do que positivos, sobretudo em termos de segurança pública. Encarceramento, no Brasil isso é claro, né? A gente quadruplicou o número de encarceramento, sobretudo depois da interpretação dessa última lei. Né? Isso tem gerado mais violência, sobretudo para a população mais pobre, etc. Então esses países, e no caso dos Estados Unidos, o Colorado foi o primeiro estado, hoje são 10 estados de 50,
são 30 e pouco tem uso medicinal e etc., mas 10 já liberam o uso recreativo. A Califórnia foi a última, 2 anos atrás. Na votação do Trump, a Califórnia também liberou. O Uruguai também faz. Mas por que é interessante do ponto de vista de consequências antecipáveis e não antecipadas? É uma inovação? É uma inovação. É uma forma diferente de lidar com um problema wicked, um problema complexo, né? E que gera resultado do ponto de vista de redução, por exemplo, de encarceramento, porque você não pode mais prender um adolescente que está fumando maconha, né? Faz parte da coisa. Agora, é só totalmente positiva e você consegue antever esses resultados? Não necessariamente. O caso do Colorado é emblemático por quê? Na época da discussão lá de aprovação desse processo, que foi feito por plebiscito, para cativar o voto conservador, para atrair o voto conservador dos republicanos, principalmente, né? Porque os democratas normalmente são mais a favor disso, os libertários, que é um terceiro partido dos Estados Unidos, que são os mais liberais de todos eles, são a favor que o Estado não intervenha em nada, mas os republicanos são meio céticos, são mais conservadores. Eles fizeram o argumento seguinte, de que, a gente vai diminuir custo com segurança pública e ainda vai aumentar nossa arrecadação de impostos para investir em prevenção e etc. E aí eles fizeram uma estimativa, eu acho esse dado muito interessante. Eles estimaram quanto é o consumo de maconha no Colorado. Agora, como é que você consegue fazer isso? Né? Porque se é ilegal, você não tem como fazer. Né? E o que é pior, eles ainda botaram uma taxa para penalizar o maconheiro, coitado. Que normalmente a taxa nos Estados Unidos é 8%, eles fizeram uma taxa de 12%. Eles estavam o quê? Antecipando um resultado em termos de política pública, um resultado dessa inovação, beleza? Mas olha só o que aconteceu. Regulamentou, começou a vender, Colorado virou uma referência, foi replicado e etc. Mas, na hora de arrecadar o imposto, esses 12%... Né? Não, esquecer de pagar não, porque eles não deixam ninguém esquecer de pagar não. Mas como é que a gente paga imposto, pessoal? Como é que vocês pagam o imposto de vocês de renda, quando tem que pagar? DARF, não é? Você pega o DARF, passa lá o seu... leva no banco, o código de barras, você paga, você não paga em dinheiro, não é isso? É DARF, via transferência bancária. Né? O que acontece? A legislação bancária nos Estados Unidos estabelece que qualquer dinheiro depositado numa conta proveniente da venda de entorpecentes é crime federal de lavagem de dinheiro, porque é uma legislação federal. Então, tem um clipe de maconha lá que vende, tem um final de semana animado, e que rendeu $50 mil, tem que pagar $100 mil, tem que pagar $12 mil de imposto. Só que ele não pode pagar em DARF, porque ele não pode pegar o dinheiro e botar no banco. Se ele botar no banco, ele está cometendo um crime federal. Aí o que acontece? Ele tem que fazer o pacote de dinheiro e levar na Receita Federal lá do estado do Colorado. Ou pior, o burocrata da Receita Federal do estado do Colorado, que ficava feliz da vida no ar-condicionado ou no aquecedor, provavelmente mais no aquecedor, cobrando via internet, agora ele tem que ir lá buscar o dinheiro. E para ele ir lá buscar o dinheiro, ele tem custo de quê? De locomoção. E outra coisa, ele está carregando $10 mil, 30, 40, dependendo da... Segurança, tem que chamar os policiais. Que não tavam... O policial estava achando que ia ter menos trabalho. Agora ele tem que acompanhar a fiscal. Assim, são consequências intangíveis, não previsíveis de processo inovador. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado de interpretar os resultados de uma inovação como ela é positiva e negativa para quem? O efeito direto para quem? E o indireto? Né? E dá para a gente prever determinados comportamentos? A tendência é que quanto mais disruptiva, quanto mais radical é a inovação, menor a nossa capacidade de prever resultado. Ninguém imaginava. O Facebook, quando comprou o WhatsApp por $2 bilhões, há, sei lá, 5 anos atrás, não imaginava que o WhatsApp hoje valeria mais do que ele. Né? Então, assim, eles não conseguem, a gente tem que e não imaginava que o WhatsApp ia mudar a forma de comportamento, de comunicação das pessoas. Tá? Então, nem tudo que é inovação é positivo e nem tudo que é inovação a gente consegue prover. Normalmente, principalmente em termos de política pública, a gente começa fazendo uma coisa e acaba gerando outra. Por que que a inovação ela não é completamente planejável? Porque é tentativa e erro, pessoal.
A gente vai aprendendo com o processo, no decorrer do processo que você vai descobrindo determinados resultados. Ninguém começou, eu sei porque eu trabalhei um tempo com quem criou o portal da transparência, foi minha secretária na época que eu trabalhava lá no Inova, e ela falou: Pedro, a gente nunca imaginou fazer um portal. A gente, quando construiu uma secretaria para cuidar disso, a gente estava pensando na lei. Aí começou a ligar o Lé com o CREA e tal, e começou a ver as experiências internacionais, a gente foi trazendo as pessoas e tal. Em 2 anos saiu o portal, mas na ideia original a secretaria foi criada para melhorar o marco regulatório da transparência no Brasil, não tinha nada a ver com o portal, né? Porque o processo de aprendizagem que faz com que a gente consiga chegar nela. Tá claro, pessoal? Então, assim, para vocês não ficarem com muito sono, a ideia é o seguinte: já tem muita informação, eu acho que já deu um geral. O que eu vou fazer é apresentar algumas dimensões para que a gente faça um rápido exercício para subsidiar o debate. Tá? Então eu vou só apresentar quais são os conceitos para ficar um pouco claro para vocês, mas na hora que vocês lidarem com os cases que eu trouxe aqui, com os casos, isso vai ficar mais fácil e aí subsidia o debate que a gente vai fazer em seguida. Tá? Então vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, em relação, ou várias dúvidas em relação ao que a gente discutiu antes? Turma inteligente é fácil, né? Ninguém tem dúvida, isso é ótimo. Tô não entendendo. Não entendi nada, você nem tem uma dúvida. Não dá nem pra formular dúvida. Então vamos lá. Eu costumava, quando eu dava aula na graduação, isso faz muito tempo, na época do doutorado eu dava aula na graduação, e lá na UNB, né? E os alunos, graduação é terrível, eu não dou mais aula na graduação, graduação é terrível. Aí na hora de eu entregar a prova era a hora da minha vingança, que eu virava para eles e falava assim: antigamente eu tinha dúvida se vocês eram gênios ou se vocês não tinham interesse na minha aula. Depois da prova eu descobri que gênio vocês não são, eles ficavam morrendo de medo. É meu momento de vingança. Pessoal, então vamos lá. Tipo de inovação. A gente discutiu 2 tipos, não foi? Disruptiva e incremental, né? Mas existem outras formas de classificar a inovação também, principalmente relacionadas à inovação no âmbito da gestão, né? Da gestão das organizações, seja público ou privado. Então, a primeira delas é aquela que é o objetivo principal de boa parte das organizações públicas, que é o quê? Prestar serviço. Inovar na prestação de serviço. Então, são novos serviços ou para novos clientes, né? De forma distinta e que gerem resultados positivos. Seria uma inovação em serviço. Outra inovação importante, inovação em processo. O foco é interno, né? Não é uma inovação direta para o cidadão, mas é feito um processo de melhoria, de qualificação do processo interno, né? Uma inovação no processo interno para melhorar eficácia e eficiência. Naturalmente, essa inovação tende ao quê? A refletir na melhoria do serviço, seja na redução de custo, seja na agilidade do serviço, etc. Mas o foco dela é interno. Terceiro tipo de inovação é a inovação também interna, mas que usa tecnologia, sistemas, informações, tecnologia de informação e comunicação e etc. Então, melhora processo, mas pressupõe a implementação de alguma ferramenta tecnológica. E a quarta e última é a inovação em processo administrativo, em gestão de pessoas principalmente. Então não está preocupado só com processo, com trâmite de processo, com organização de processo, não pressupõe tecnologia, não é para o público externo, mas é voltada para o público interno. Um colega que estava aqui, já saiu, estava conversando comigo ali, contando que eles estão com um projeto de engajamento e motivação de servidores, né? De recursos humanos. Isso é tipicamente uma inovação de processo administrativo. Tem um caso interessante lá na Bélgica, que é um setor lá do governo, que ele passa todo mês nos órgãos, passa todo dia, né? Mas em diferentes vezes, e ele entra nos órgãos para dar uma sacudida, levanta as pessoas da sala e vai discutir frustrações, motivações, engajar uma equipe formada só para motivar e fazer com que as pessoas saiam da rotina, do dia a dia e etc. Está relacionado com a inovação, considerada inovação do tipo de processo administrativo.
Tá claro, rapidamente, esses quatro tipos? Inovação também está relacionado a barreiras, né? E a gente discutiu vocês já trouxeram várias delas aqui. A literatura tende a enquadrar as barreiras em dois grandes grupos: barreiras externas e internas. O que seriam barreiras externas? Eu vou usar um caso aqui. Eu escrevi um artigo mês passado, um artigo rápido de jornal. Depois eu posso passar para o Cícero e ele compartilha com vocês, que discute o porquê que a área de segurança pública no Brasil tem tido muita dificuldade, ou tem sido incapaz de inovar. Enquanto que orçamento, gestão de pessoas, compras e principalmente política social, o Brasil tem inovado em muitas estratégias de desenho de política pública, mas na área de segurança pública a gente tem apanhado bastante, né? Quem inova não é o Estado, né? Quem inova são os agentes econômicos privados, né? Tipo PCC, Comando Vermelho, então eles são bastante inovadores nas suas práticas, né? E organização também. É brincadeira, tá rindo, mas é verdade. É comunicação. Chega a ser bizarro, né? Assim, os casos chegam a ser bizarro. Já desse eu estava ouvindo, o Rio de Janeiro sempre chama atenção, porque minha mãe mora lá, meu irmão mora lá, minha família toda de lá, então sempre me atento mais ao Rio de Janeiro. Um dia desse tinha uma reportagem que eu não conseguia ler a reportagem. Era a história de um policial que era ex-policial, que matou o ex-policial, que era da gangue do outro. Eu disse, gente, só o título já era confuso, né? Então, do setor público a gente está tendo muita dificuldade de inovar. Isso está relacionado a muitas barreiras desse setor, por exemplo. Quais seriam as barreiras típicas do setor público? Externa. Uma delas é o orçamento. No caso de empresa privada, a barreira de mercado delas é o financiamento. A empresa gera negócio, gera lucro, etc. No caso nosso é o orçamento. Então, se a gente tem pouco orçamento, há uma tendência menor da gente inovar. Por quê? Porque se você tem pouco, você vai arriscar menos. Se você tem poucos recursos, você vai investir menos em capacidades, em potencial, etc. Você vai ter menos propensão a arriscar. No caso desse artigo, eu uso o exemplo da intervenção no Rio de Janeiro, da intervenção militar no Rio de Janeiro, da segurança pública. E meu argumento é o seguinte: a intervenção no Rio de Janeiro não sofre de barreiras externas, ela sofre de barreiras internas, tá? Então, por exemplo, quando a intervenção, desde o começo, tem disponível 1,2 bilhão de reais para investir. Ou seja, é muito dinheiro. Não tem problema de financiamento. Mas não consegue nem investir. Mas isso não é um problema para elas. A questão das regras. Aí vocês comentaram aqui, regras excessivas. Isso é um problema no setor público, né? Muitas vezes regras que nem existem ou que são interpretadas de determinadas formas. Eu lembro que no governo federal provavelmente tem muita coisa assim. Tem um acordo no TCU, vira um mantra. Tem um acordo do TCU que proíbe você fazer isso. Qual o acordo? Sei não, mas tem esse acordo. Ninguém sabe qual é o acordo. Eu fico louco. Qual é o petisco do acordo? Uma confusão uma vez no Ministério do Planejamento, que o cara dizia que tinha um acordo no TCU que proibia comprar uma passagem com antecedência. Não é um acordo. Eu falei, quem foi que... Não, Simão disse. Quem é Simão? Não, Simão trabalhou aqui há 5 anos atrás. E aí tinha um colega meu que era assessor de controle interno, que estava nessa mesma viagem com a gente no Congresso. Aí eu liguei, Ronaldo, o Simão está arrumando uma confusão. Ele falou, quem é Simão? Eu falei, também não sei. Resolve lá. Então assim, a gente tem um problema no setor público que não é só a regra, mas o medo também gera uma aversão ao risco por conta do excessivo regulamento. E o terceiro, e no caso da intervenção do Rio de Janeiro, não teve nenhum questionamento sério no Supremo, por exemplo, para questionar, para interromper a operação. E a terceira é barreiras tecnológicas, né? Isso é outra barreira que está cada vez menos relevante. Por quê, pessoal? Porque hoje, na era da informação, você consegue comprar tecnologia de qualquer lugar do mundo, né? As pessoas... A tecnologia trafega de uma forma muito fácil e rápida, né? Então, assim, não tem nada que seja um impeditivo tecnológico. O maior problema é você fazer que essa tecnologia seja implementada.
tem um projeto no governo federal chamado serviço.gov. É um projeto que vocês podem entrar depois, serviço.gov.br. É uma plataforma onde supostamente você teria todos os serviços do governo federal lá dentro. Eu quero tirar o nada consta da Previdência. Quero tirar o nada consta da Receita. Eu quero ver informação sobre Bolsa Atleta. Teria lá. Isso é uma ideia de serviços integrados, isso já é antigo, que no caso do Brasil a gente avançou muito naquela ideia de, não sei como é que é o nome aqui lá em Brasília, é o na hora. Você vai no mesmo lugar e tira a certidão. Ganha tempo, em São Paulo é poupa tempo. Serviços de atendimento, mas os serviços digitais também estão dentro dessa linha de gestão. E, já te passo, rapidinho. E quando a gente estava no Ministério do Planejamento, a gente contratou a empresa, com financiamento lá do Banco Mundial, a gente contratou a mesma empresa que implementou o Key.gov, que é a mesma plataforma do Reino Unido, né? Que tem 4 línguas, tem galês, tem escocês, tem etc. Todos os serviços estão lá, sempre é maravilhoso. Você sabe quanto tempo demora, tem uma plataforma para mensurar quanto tempo você demora para acionar um serviço. Que ela serve para ficar pressionando os órgãos a melhorar o serviço. A gente contratou a mesma empresa, mesmo grupo, mesmas pessoas, etc. O que aconteceu com esse contrato? Não foi executado, porque a gente não conseguiu avançar em nada. Por que a gente não conseguiu avançar? Porque a gente ia fazer reunião com a Receita Federal para falar assim, o quê? Quer meus dados? Vai embora, botava a gente para conversar com pessoas que não tinham poder de decisão nenhum. A gente ia para outro órgão, não, a gente está fazendo uma coisa melhor. Não, mas vamos fazer junto. Não. Esse projeto é nosso. As barreiras eram muito mais de relacionamento intergovernamental do que de tecnologia. A tecnologia estava disponível, inclusive a gente tinha dinheiro para pagar. Pode ser consequência da legislação, pode ser consequência de problemas internos que eu vou comentar, de estratégia também, né, dificuldade de planejamento de compra e assim por diante. Mas está alinhado com essa ideia de... A gente tem trabalhado muito com a evolução tecnológica de compras, né? Eu sei que vai ter um caso aqui da Central de Compras do Governo Federal, né, que ela vai tratar justamente de melhorar o serviço de compra a partir da incorporação de novos processos, flexibilização da legislação e etc. No caso da intervenção federal no Rio, não tem problema tecnológico nenhum. O Rio de Janeiro foi a cidade que mais ganhou investimento por conta da Copa e da Olimpíada. Central de informação da Copa e da Olimpíada é a coisa mais sofisticada que tem, a referência, é o modelo que a Londres usou em 2012. Então assim, não tem problemas tecnológicos nenhum. Não tem problema de armamento. Todo policial do Rio, infelizmente, tem um fuzil. Quando eu vejo um policial no Rio, eu saio voado de perto, se eu estiver dirigindo, porque eu fico mais seguro se o bandido tiver com fuzil do que aquele policial tiver com fuzil, porque dá tiro para tudo que é lado. Isso não é falta de material, o problema está muito mais nas pessoas. Tá? Então, na interpretação da legislação, na falta de motivação das pessoas, falta de engajamento, isso é uma barreira. Você quer mudar, você chega no... Quem nunca ouviu falar daquele servidor, nunca lidou com essa situação de você chegar e falar assim, cara, numa boa, esse processo que você está fazendo, ele não faz sentido, porque você está indo para lá, para cá, aí a resposta clássica, meu amigo, eu faço isso há 20 anos, nunca me deu problema nenhum. Isso é uma barreira absurda, nunca deu problema nenhum para ele, mas para você e para todo mundo que ele presta serviço dá. Né? Então as pessoas são uma barreira importante. No caso da segurança pública, alto grau de corporativismo, dificuldade de você criar ações estratégicas em corporações altamente hierarquizadas, isso é um problema. Que a tendência de inovação é você diminuir a hierarquia, criar processos mais horizontais de ideias, de construção de ideias. Quando você fala em estruturas militares, se o general falou. Se o general decidiu, não vai ser o capitão com a melhor ideia, ou o major com a melhor ideia que vai negar. Isso é ultra contraproducente do ponto de vista de inovação. Assegurar a própria gestão da Então, a estrutura hierárquica dessas corporações acabam prejudicando. Além do corporativismo. Um dia desse lá em Brasília, a gente estava, o pessoal da CBN estava numa briga danada com a polícia, que pediu uma informação só, quantidade de processo administrativo contra policiais e o percentual de expulsões da polícia. Básico, né? Você quer saber quantos policiais, precisa saber o nome, mas quer saber quantos foram processados e quantos desse processo chegaram ao fim.
Simples assim. Segurança Nacional, Segurança do Distrito Federal. É possível dar essa informação. Não tinha informação. Não, eles tinham informação, que eles não querem passar a informação. Em alguns estados também é Não, ele função pode- mesmo da polícia, da segurança. É. Não é envolvido, né? Rio de Janeiro tem um pouquinho disso mesmo, só um pouquinho. Mas aí são pessoas que atrapalham. Estratégia, pessoal. Lembra que eu comentei antes do intervalo que uma inovação normalmente não nasce de um planejamento, não é 100% o que foi planejado? Sim, mas isso não quer dizer que não precisa de estratégia. Não precisa de uma organização, de um planejamento. Né? No caso da intervenção do Rio, a estratégia, o planejamento da intervenção veio 4 meses depois. Pessoal, é a mesma coisa se você pensar assim, pô, arrumei um terreno, vou construir uma obra, vamos começar, depois eu vejo quanto eu vou gastar, quantos tijolos eu preciso, qual vai ser o formato da obra. Qual é a chance disso dar certo? É zero. É zero, né? Todos os resultados lá são péssimos. Né? Só morreu mais gente. Eu nasci num bairro que era muito pobre no Rio, chamado Vila Kennedy. E a Vila Kennedy, eles adoram ir lá na Vila Kennedy, os militares agora, depois dessa intervenção, já foram lá umas 4, 5 vezes. Vila Kennedy é um dos bairros mais violentos, sempre foi. Depois tinha uma invasão no Rio de Janeiro, eles transferiram para essa, na década de 70, né? Então é uma favela horizontal, né, a Vila Kennedy. Morei lá até os 7 anos. Quando eles entraram com o PP na Vila Kennedy, um dos argumentos da Vila Kennedy ser prioritária eram 2, na verdade. Um é que todos aqueles marginais que estavam correndo no Alemão, lembra aquela cena? Eles foram tudo presentear a Vila Kennedy com sua habitação lá. Foram todos para a Vila Kennedy, que era do Comando Vermelho. E o segundo argumento é que a Vila Kennedy, em um ano, tinha 30 mil ocorrências policiais. Sabe quantos habitantes tem na Vila Kennedy? 28 mil. Ou seja, mais de uma ocorrência policial por cada cidadão, contando as pessoas que não saem de casa, os recém-nascidos, etc. Assim, o lugar é ultra violento. E de vez em quando eles fazem umas estratégias lá na Vila Kennedy para tirar barreiras. Não sei se vocês já viram isso na televisão. É cômico. A única coisa divertida é que eu fico vendo a Vila Kennedy assim, né? Aí, porque eu não tenho coragem de ir mais lá, né? Agora, eles levam um batalhão com 5 mil policiais, soldados. Imagina o custo disso, gente. 5 mil soldados, chega lá, ficam 5 horas lá, 3 horas lá, tiram as barreiras, e nem levam as barreiras, que é pior, podia pelo menos levar. Eles tiram, volta todo mundo pro camburão e vai embora. Isso deve custar, sei lá, uns 50 mil reais, né? Ou mais. Né? Quantas horas depois? 3 horas depois, 2 horas depois, as barreiras estão todas lá que eles botam de novo. Tem estratégia alguma. Sem estratégia não vai inovar nessa política pública. E por fim, a questão da estrutura, né? E aquilo que a gente tinha mencionado, estrutura muito hierarquizada acaba prejudicando processos inovadores, né? Porque você cria uma certa funilamento de capacidade criativa, né? Que as pessoas não criam, além de criar também uma dificuldade na transfusão, na transmissão de informação e comunicação desses órgãos. Então, essas 6 seriam as barreiras clássicas de um processo inovador. Eu vou deixar escrito aqui, porque quando vocês fizerem o exercício, ela vale como referência. E do outro lado, o que seriam os indutores organizacionais para a inovação? Existem vários. Então, é um fenômeno multicausal, são diversos fatores, né? E a gente consegue enquadrar isso em 4 grandes grupos. Né? E por que isso é importante, pessoal? Tem um capítulo, acho que é o capítulo 6 do livro, que a gente faz uma análise das inovações do governo federal. Por que é importante entender os fatores determinantes e indutores de inovação no Brasil para a gente construir capacidade de inovação? Porque, pessoal, a gente durante muito tempo ficou usando o quê? Referências. Porque lá na Shell foi assim. Tinha um cara que trabalhava na CGU que ele dizia, não, porque lá na Volkswagen a gente fazia assim assado. Não entendo porque no Bolsa Família vocês não fazem assim. Olha, porque vocês fazem carro. Aqui a gente cuida de pobre. É um pouquinho diferente o objetivo, só um pouquinho, né? E ele não conseguia entender. E a outra é o uso muito de referências, que a gente tem costume, de experiências bem-sucedidas em realidades muito distintas. O Banco Mundial e os organismos multilaterais ficaram muito tempo fazendo isso. Boas práticas. E aí depois de 20 anos, eles demoraram 20 anos para descobrir que a boa prática da Dinamarca nunca dá certo em Moçambique. Nunca vai dar certo. Por quê? Porque a gente usa referência ou lentes de realidades distintas. Então,
Então, para entender de fato como se constrói a inovação, a gente não tem que olhar a inovação ou os determinantes de inovação do Facebook. Uma coisa ou outra pode ser positiva, do Google. Mas na maioria das vezes, em função do objeto, do objetivo e das características do setor, a gente tem que entender como é que funciona na realidade da administração pública. Então a gente faz esse levantamento a partir dessas diretrizes. Fatores ambientais são fatores externos à organização que propulsionam a inovação. Por exemplo, relacionamento interorganizacional, participar de rede, né? Órgãos próximos inovando. Por que aumenta a chance de você inovar ou reproduzir uma prática em função de fatores ambientais? Ora, se a SEGES, não, sim, mas tem SEGES. Se a SEGES digitalizou os processos e a Cefaz digitalizou o processo também, na CEPLAN vão olhar e falar assim, pô, tá tão pertinho aqui, né? Por que a gente não faz também? Né? É sério, isso facilita. Você faz parte de rede, tem reuniões aí na reunião, cara, não, porque a gente tem um processo lá de capacitação, que a gente inovou nisso e naquilo. Esse relacionamento externo, pressão também da sociedade, política e etc, também faz com que os órgãos acabem inovando mais. Fatores internos da organização, folga de recursos, pessoal, humanos, financeiros e estrutura. Tem um ditado na discussão de inovação que é o seguinte: tamanho importa. Tá? Tamanho e recursos importam. Quem tem mais tende a inovar mais. Né? Porque eles podem gastar com mais recursos, eles podem errar e etc. Os dados vão mostrar também. Estilo de liderança, aversão a risco, baixo conflito, né? Estruturas organizacionais, incentivos e premiações. Estilo de liderança não quer dizer que o líder tem que ser o mente diferenciado, o cara, o meu chefe é super inovador, não. Mas é um cara que está apoiando, que está dando suporte à mudança, à prática distinta. Né? Ah não, meu chefe é super centralizador, super burocrático. Esse vai ser um inimigo da inovação, uma barreira, não um indutor. Fatores individuais, autonomia funcional, estabilidade, experiência, criatividade, envolvimento com o trabalho. E aqui é interessante estabilidade e mobilidade, porque tem todo um debate sobre estabilidade de servidor público, valor. Por que a estabilidade é importante? Porque nos dá perspectiva de longo prazo. Né? E por que mobilidade é importante? O Ciro está me dizendo que você não tem o mesmo nível de mobilidade que a gente tem no governo federal. Lá 90% dos gestores estão fora do Ministério do Planejamento. A gente atua mais descentralizadamente. E as pessoas reclamam muito disso, mas eu acho que é mais dor de cotovelo, porque eu acho que a carreira fica até bem melhor do que as outras, onde você tem essa possibilidade de mudar o que você trabalha. Né? Mas a mobilidade é interessante porque você tem muita troca. Vários programas de sucesso, como o programa Bolsa Família, por exemplo, o Bolsa Família, quando ele foi priorizado, ele foi montado, ele foi estruturado com gestores, todos os cargos, inclusive a secretária era gestora, né? Todos eles vindo da educação ou da saúde. Por quê? Porque o Bolsa Família só é o que é em função do Pacto Federativo, em função da estrutura que tem com estados e municípios. Você conseguir botar 5.570 municípios para trabalhar diariamente num programa, né? E trabalhar de forma positiva, de modo geral, e rápido, foram 2 anos, é muito rápido dado esse desafio, né? E foi feito por quê? Porque o povo na Casa Civil pensou assim, gente, esse programa não vai nunca dar certo se ficar centralizado aqui em Brasília. A gente tem que descentralizar. E quem descentraliza melhor? Educação e saúde. Traz eles. Então a mobilidade ajudou a ter essa troca de experiência e fazer a tentativa e erro, porque não foi de uma vez, foram anos e anos tentando, ajustando, porque são características distintas. E por fim, um fator indutor é a característica da própria inovação. O custo-benefício que ela leva, que ela gera. A vantagem relativa. Relativa a quê, pessoal? A prática anterior. Então eu vou digitalizar e digitalizar todos os meus processos. Vou construir um sistema integrado de processos, de andamento de processos. Primeira coisa que o gestor vai fazer, seja o de TI ou o secretário, é dizer assim, qual é a vantagem que tem nisso? Por que eu vou empreender meu gasto de fazer capacitação do pessoal, montar esse sistema, deixar de escrever meu ofício e assinar e passar para frente? Por quê? Porque ele é vantajoso, porque reduz gasto de papel. Porque em vez de 27 dias para ser aprovado um processo de viagem internacional, a gente está fazendo em 3. Ou seja, a característica da inovação mostra
que ela é atrativa, né? Compatibilidade com a prática da instituição e testabilidade, ou seja, já foi testado antes. Quando a gente estava tentando promover o SEI, agora praticamente todos os órgãos do governo federal têm o SEI, que é esse sistema, a gente foi na presidência apresentar lá para os ministérios, e aí, apanhando, a gente apanhava, na época do Ministério do Planejamento, a gente apanhava de todos os secretários executivos dos ministérios. A gente vai fazer isso nunca. A gente vai botar uma nota técnica, não sei, público, para vocês verem a nota técnica, e depois se decidirem não aprovar um determinado projeto. Transparência demais atrapalha também, né? Porque ninguém quer tomar decisão. Aí, no meio da reunião, eu falei, pô, que reunião fiasco, cara, a gente não vai conseguir nada aqui. Levantou a mão o general, que era o secretário executivo do Gabinete Institucional da Presidência, que é só general, né? O general pediu a palavra e falou assim, a gente tem o SEI há 6 meses e a gente contratou uma empresa para ficar, antes de implementar, hackeando durante 3 meses o SEI. E olha que é o Gabinete de Segurança Institucional, não tem nada mais sigiloso do que ali, a CNI está ali. É a CNI? Não, a BIM. Olha, eu estou na época da ditadura já, eu já voltei, né? É bom pelo menos saber os termos, né, depois, né? A BIM está lá, então não tem nada mais seguro. Quando esse general falou isso, ou seja, a inovação tem testabilidade. Pronto, mudou a reunião. Todo mundo aceitou, 3 meses depois estava todo mundo aderindo à política. Então, assim, a característica da inovação também ajuda ela a ser adotada. Beleza, pessoal? Muita informação, com certeza vocês... só para fechar então, antes de passar para o exercício. Aí o que eu faço? O que eu fiz nesse artigo? Eu pego 180 casos como esse aqui, como esses aqui que vocês vão trabalhar em cima, do governo federal, casos premiados ou finalistas do Prêmio Inovação da ENAP, durante 9 anos, crio um protocolo de análise, e aí, com a ajuda de assistentes de pesquisa, elas leem o relatório e falam, ó, teve estilo de liderança, teve testabilidade na inovação, teve competição, teve isso também. Vai analisar quais são os indutores das inovações premiadas no governo federal. E o que a gente observa? Primeiro, vantagem relativa e custo-benefício são as mais presentes. Folga de recurso é o mais presente. Quais são os ministérios que mais inovam no governo federal? Saúde, Educação e Ministério da Fazenda. Quais são os maiores ministérios do governo federal? Saúde, Educação e Ministério da Fazenda. Quais são os melhores salários? Quais são as instituições de pesquisa? Educação, Saúde, Fiocruz. Tem capacidade, tem folga de recursos. Quanto é que é o orçamento da saúde? 100 bilhões, 200 bilhões, 100 bilhões? Se errar em 2 milhões, vai morrer? Não. Agora, qual é o orçamento do esporte? 200 milhões. Contingenciados, se gastam 50 é muito. Eles podem perder 2 milhões no teste? Não. Então, por isso que o esporte nunca ganhou nada. Esportes ministérios menores tendem a não ganhar. E olha o que é mais interessante. Isso vem da literatura, tanto público quanto privado. O que é muito comum no setor privado é o quê? Qual é o argumento principal para dizer que se inova no setor privado? Competição. Porque se a empresa não é competitiva, ela não sobrevive. No setor público é a última variável. Isso é mais ou menos importante. Não importa, o importante é que a realidade é diferente. Então a gente, durante muito tempo, ficou achando que era interessante botar órgão para competir entre si. Isso foram décadas assim, vamos descentralizar, vamos criar as organizações sociais para elas ficarem competindo entre si. Não. A tendência hoje é muito mais de colaboração e parceria do que de competição, né? Porque é característica do governo federal. Então, pessoal, eu trouxe 6 casos, tá? Premiados, e tem o relato deles aqui. O que eu gostaria que vocês fizessem? Dividissem em 6 grupos, e aí desse uma lida, não precisa ler o texto todo, porque ele já é segmentado, mas eu queria que vocês, a partir dessas inovações, dissessem por que vocês acham que ela foi uma inovação, ou seja, que resultados ela gerou para ser considerada uma inovação, que tipo de inovação ela é, qual tipo de inovação? Serviço, processo administrativo ou processo tecnológico? E por fim, quais são os fatores indutores e barreiras que vocês acham mais importantes? Tá? Coisa rápida, coisa de 15, 20 minutos só para dar uma amarrada e vocês entenderem de fato a partir de um case. Beleza? 6 grupos, eu acho que tem que ser de 4, né? Pela quantidade de pessoas. Eu acho que de 4.
6 grupos de 4, mais ou menos 4, 5 pessoas. Tá, não, mas tem que ser 6 grupos. Pode ser mais dentro do grupo, só tem 6 casos. Agora, quem chegar primeiro aqui pode pegar os casos, tá? Os casos são esses e que estão aqui. Pessoal, olha só. A ideia era mais fazer com que reforçasse no exercício um pouco desses conceitos e acaba sendo muito rápido, mas pelo menos tem uma sinalização. Eu tinha planejado falar de tendências, mas eu vou passar batido e essa apresentação vai ficar disponível, eles vão passar para vocês. Esse é o observatório da OCDE, então quem tiver interesse já mudou até a página, essa é uma foto mais antiga, mas aqui tem diversas experiências inovadoras nos países da OCDE, mas tem Brasil também. Aí você pode procurar por nível de governo, setor, tipo de inovação, estágio, etc. Aí tem lições aprendidas, diversas informações que podem ser úteis, tá? Eu vou passar rápido aqui sobre das tendências, que felizmente não dá para tratar, porque eu quero fechar, antes do jogo, com... Eu ia falar de Design Thinking, mas vocês já fizeram o curso e são especialistas, experts em Design Thinking. Vou falar só essa parte final, algo que eu discuto no capítulo conclusivo do livro, mas é algo também que sempre perpassa os cursos que eu dou, que chega no final, depois de uma semana de imersão, de envolvimento nesses temas e tal, a pessoa vira assim, pô, legal, professor, usei muito post-it, brincamos bastante com os brinquedos das crianças e tal, fizemos várias atividades, e aí, agora, quando eu chego segunda-feira no trabalho, e não é nada disso que a gente está fazendo aqui, né? Porque, de fato, a inovação e a construção da cultura de inovação não é nada básico, não é nada simples, e pressupõe um processo de construção. Agora, quais seriam os elementos para construir um processo de inovação, uma cultura de inovação nos órgãos, né? Eu costumo brincar que não é nesses livros de autoajuda que você vai construir a cultura de inovação na CEPLAN, na CEPLAG, na SES. Eu gosto muito desse aqui, ó. Caminho do sucesso é a aplicação da sabedoria dos mestres do Himalaia. Com todo respeito aos mestres do Himalaia, mas eles não vão resolver o problema de inovação da CEPLAN. Tá? Por quê? Por que esse elemento de autoajuda é interessante? Porque isso pressupõe uma dimensão da inovação, que é a dimensão inspiracional. Nada da inovação, nenhum processo inovador sai sem alguma inspiração, alguma motivação, alguma proatividade. E essa galera ocupa muito bem esse espaço, ou seja, motivar, gerar empolgação, inspiração. E tem muitas iniciativas de inovação que nascem justamente desses esforços, né? Mas, para inovar, precisa de um pouco mais, aliás, de muito mais do que isso, né? Eu costumava usar uma charge, que é um cara chegando, chefe, eu estou doido para inovar. Cadê o manual? Não tem manual, tem manual do orçamento, mas para inovação não tem manual, não tem certificado. Por isso que não inova. Aí, mas inova por quê? Porque em diferentes medidas as organizações vêm construindo esses seus componentes. E quais são esses componentes, pessoal? O primeiro, espaço de criatividade. Muitas organizações têm montado laboratórios, eu comentei aqui, laboratórios, unidades, fábrica de ideias, ou momentos para que as pessoas experimentem, testes, ideias, compartilhem ideias, discutem ideias. Há café com um secretário, ou oportunidades assim de debate, de construção, que as pessoas saiam da sua baia, da sua sala de responder 100 e-mails, para pensar em algo diferente, sair da caixinha. Liderança, estilo de liderança, pessoas que não falam, não tem a decisão suprema, ou que são abertos, não precisa ser o cara mais inovador, mas ele está aberto a processos de inovação. Processos de incentivo, premiação, e a gente tem muita dificuldade, os dados dos indutores do governo federal mostram, incentivo e premiação é mais baixo lá. Por quê? Primeiro porque a gente tem que avançar essa ideia de que achar que incentivo é só pecuniário. A gente nem pode fazer isso. E a grande maioria das instituições, seja público ou privada, que tem incentivado e avançado na inovação, as pessoas não ganham melhor salário por causa disso. Lógico que ganhar um pouco mais em função da sua produtividade é importante. Mas tem muita gente que ganha, às vezes, para ganhar uma plaquinha, né? A gente não valoriza, mas tem pessoas... Tem muitas iniciativas de fazer tipo um Facebook de ideias. Aí a pessoa curte, as pessoas curtem, criam ideias e tal. As pessoas adoram ganhar curtidas e comentários, etc. Né?
A gente tem muita dificuldade de fazer isso no setor público. Secretaria de Aviação Civil, quando fez o processo de concessão, minha esposa trabalha lá, e tem um caso muito emblemático que depois da primeira rodada de concessões de aeroportos, que foi muito bem sucedida à época, no fim do ano, na confraternização, o secretário decidiu sortear 5 viagens, né, para os funcionários da área meio, orçamento, RH, etc., poderem cada um visitar um aeroporto, que era uma forma de prestigiar aquelas pessoas que trabalharam todo o processo, indiretamente ajudaram a galera da área fim a fazer a concessão. Aí, logicamente, o sorteio era só para quem era da área meio. Os 5 foram sorteados, ganharam lá, abraçaram o secretário, o ministro, etc. No dia seguinte, o que aconteceu? Alguém entrou com a denúncia na CGU, dizendo que era improbidade administrativa. Alguém, logicamente, não foi sorteado, né? Ou era da área finalística. Olha só a mentalidade do ser humano, né? Do indivíduo. Então, a gente tem essas dificuldades, mas tem que achar alternativas para romper isso, porque isso é importante. Eventos de aprendizagem, pessoal. Inovação tem método, inovação tem conhecimento sobre o processo. Então, eventos como esse são fundamentais para a gente entender quais são os indutores, quais são as barreiras e quais são os métodos. E o design thinking ajuda isso na operacionalização de processos. A ideia de demonstrar resultado, pessoal. Mostrar resultado constantemente. Não precisa mostrar a inovação plena, mas na hora de se discutir com o secretário, com o diretor, olha só o que a gente avançou. A gente precisa chegar lá, mas a gente já chegou até aqui, né? Isso faz com que você consiga ganhar legitimidade, mais apoio, mais recursos. Prototipagem, projeto piloto. Prototipagem são testezinhos antes de você fazer a implementação. Então, é fazer encenação de serviço. Como é que o processo é feito? O processo é feito dessa forma. Como é que ele pode melhorar? Ao invés de você implementar isso, você pode desenhar isso, testar. O custo é muito baixo, então a ideia de errar rápido, errar muitas vezes e errar barato, né? Quanto antes. Projeto piloto, em certa medida, a gente faz no governo, pelo menos no governo federal, a gente faz muito projeto piloto. Mas a prototipagem é ainda anterior, né? Para você ir testando ainda bem mais barato. Gestão do conhecimento, aquilo que eu tinha comentado antes, não só do sucesso, pessoal, mas principalmente do fracasso. Compartilhar erro, a gente tem que aprender a fazer isso para que as pessoas não reproduzam esse erro. Novamente, o erro a gente faz o seguinte, esconde aí, né? Não relata. Processo de cocriação e coprodução. Nada é feito sozinho, tá? E os determinantes de inovação são muito claros. A grande maioria das inovações com grande impacto não são feitas num único departamento. Eles pressupõem ajuda, seja do setor privado, da academia, do terceiro setor, mas principalmente do relacionamento interorganizacional. E por fim, a ideia de equipes interdisciplinares, e agora a gente está terminando um artigo teórico sobre design e política pública, que vai estar nesse livro, e eu aprendi um novo termo. Eu já tinha aprendido que interdisciplinaridade não é multidisciplinariedade, são várias disciplinas. Inter são disciplinas que se interrelacionam. Mas aí, uma das autoras que está escrevendo comigo, ela fez um mestrado lá na New School, lá em Nova York, e aí eu descobri agora, escrevendo esse texto, que na verdade, mais moderna ainda é transdisciplinariedade. Porque são não só a interdependência, mas a junção dessas disciplinas. Então, como é que é feito o processo de inovação de serviço, por exemplo? Serviço público. A gente tem costume de pensar o problema e as soluções a partir da nossa visão de mundo. Pessoal, nós pensamos muito iguais. Nós somos formados, a gente faz curso de formação para pensar igual, né? Normalmente a gente é economista, administração pública, etc. Só que a nossa política pública vai para gente que não tem formação alguma, que tem visões completamente diferentes. Então as pessoas em Brasília, durante muitas décadas, tomavam decisões sobre política social no semiárido sem nunca ter pisado no semiárido. Não vai dar certo. Eles não sabem qual é o problema e eles mal sabem a solução, né? A ideia de equipes inter ou transdisciplinares é você chamar as pessoas que trabalham e falar assim, vem cá, você que é um analfabeto funcional, senta aqui, vamos conversar. Qual é o seu problema? Pegar a percepção dos outros. Porque aí sim você vai identificar o problema de fato para aquele que importa. Porque para mim, uma política no semiárido não vai ter efeito algum.
Mas para quem é residente lá, sim. Então tem muitas atividades chamadas jornadas do usuário. As pessoas ficam semanas discutindo com o usuário, criando as personas, né? Justamente a partir de visões de disciplinas diferentes, né? Não só. Lá na ENAP, por exemplo, um grande esforço de um projeto de educação financeira do Banco Central foi fazer com que os analistas do Banco Central, que normalmente são estatísticos ou economistas, pensassem como cidadão, porque na cabeça deles eles não conseguem entender porque a pessoa não investe dinheiro ou não poupa. Porque ele ganha 30 mil reais por mês, ele é formado em economia, ele foi formado por um banco, fica 10 anos lá e para ele, aí o que ele faz? Ele faz uma cartilha, com base na opinião dele. Gente, a pessoa que não investe ou não poupa, não trabalha no Banco Central. São visões completamente diferentes. Então o que a gente fez com essa galera? A gente levou eles para a ENAP e começou a fazer entrevista com pessoas que eram completamente diferentes. Aí eles falam assim, mas é porque eles achavam que era burrice. Burrice é eles acharem que as pessoas não poupam porque não pensam igual a eles, entendeu? Então essa é a importância da interdisciplinariedade. E por fim, pessoal, aquilo que eu agrego agora, e eu acho que é o último elemento mais importante, somos nós, são vocês, né? Não tem processo inovador com tecnologia sem gente, sem motivação. Não tem processo inovador com um secretário que manda você fazer e pronto, não te convence, não te engaja. Todo processo inovador, sobretudo no setor público, pressupõe o nosso envolvimento e o nosso engajamento. Então, o nosso engajamento fazendo curso, o nosso engajamento levando as coisas, pensando em ideias no fim de semana, lidando principalmente com frustração, que são maiores do que vitórias, mas a gente tem que superá-las. Então, assim, o fator pessoal de empreendedorismo público é um elemento central de qualquer processo inovador no setor público e a gente tem essa função. Obrigado mais uma vez, Cícero, Umbelino, Rita, pela oportunidade e desejo a vocês um futuro muito inovador aí pela frente. Valeu!